Tem contador que faz conteúdo, mas ele não sabe nem qual serviço que ele vai vender com aquele conteúdo. Ele tá fazendo um conteúdo solto, aleatório. Falta intencionalidade. Falta intencionalidade. Eu tenho muitos contadores que trabalham com MEI, né? Porque eu também comecei trabalhando com MEI. Sim. Só que, cara, não é qualquer MEI. Bota na cabeça, tem que ser um MEI que fatura mais de 10 mil. Ele tá no MEI porque ele tá errado, porque é assim que funciona. Mas ele tem que faturar 10 mil pelo menos. Para de falar com aquele MEI que tá abrindo. Aquele MEI que tá abrindo, ele vai levar anos. Ele vai dar dor de cabeça, ele não vai querer consultoria, ele não vai querer nada. Você tem que definir metas claras. Quanto que você quer faturar até o final do ano? Qual que é a tua meta de clientes por mês? Eu sempre digo, uma contadora que tá muito iniciante, tá saindo da CLT, tá saindo do zero, cara, tua meta vai ser 1 ou 2 clientes por mês. Tudo bem, tu tá muito no processo de aprendizado. Conseguiu bater isso? Beleza, tu começa a aumentar. 3, 4 por mês. Ah, não, eu já tenho um setor de... eu já tenho uma equipe, já tenho um setor de marketing, a gente quer bater 10 clientes por mês, a gente quer bater 20 clientes por mês, 30 clientes por mês. Tu tem que ter uma meta. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mooncast, este que vai ser o maior podcast de marketing, vendas, gestão e estratégia para empresas de contabilidade. Você já me conhece, a gente já está indo aí para o episódio número 15, salvo engano. Estou eu aqui em meu caderninho, fazendo algumas anotações, aprendendo, tentando fazer um papel aqui de extrair do convidado aquilo que eu gostaria de ouvir se eu estivesse aí no seu lugar dentro de uma empresa de contabilidade. E cara, o que é bacana dos episódios do Mooncast é que a gente está trazendo conteúdo prático, para que você possa ouvir o episódio, se reunir com seus sócios e já implementar as melhorias aí dentro da sua área de marketing, de vendas, gestão, estratégia, enfim, são sempre convidados de muito peso. Se você não conhece o programa, recomendo ouvir os podcasts anteriores também, grandes nomes estão passando aqui no mercado a nível nacional. E, cara, todo esse conteúdo de graça aqui para você. A única coisa que eu te peço deixa o teu like, se inscreve aqui no nosso canal, conhece a Moonflag, a maior assessoria de marketing com foco em vendas para contadores, mais de 400 clientes atendidos no Brasil inteiro. E hoje eu estou aqui com a querida Mayara Junges. A pronúncia em alemão é Junges, correto? Isso mesmo. Seja muito bem-vinda. Prazer. Mas pode falar Mayara Junges? Pode. Tá bom. No Brasil a gente fala Junges. Junges, tá liberado. Mayara, muito obrigado pela sua presença aqui direto de Santa Catarina pra cá, direto de Balneário, né? Isso. Conseguimos encaixar a agenda, você fica lá no sul e que bom que deu certo a gente conversar aqui. Hoje vai ser uma conversa super agradável, memorável, eu diria, pra quem tá nos acompanhando. Pra quem não te conhece, Mayara, quem que é você? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Bom que deu certo. Que bom que deu certo. Fiquei muito feliz, eu adoro conversar, adoro fazer um bate-papo. Eu sou a Mayara Junges, eu sou contadora, há muitos anos já, acho que beirando os 10 anos. Beirando os 10 anos. Beirando os 10 anos. E eu atuo na área desde 2018. Assim, como empresária contábil desde 2018. Legal. Foi quando eu comecei meu escritório. Mas assim, o começo foi muito perrengue, foi muito aprendizado. Então assim, eu digo que eu só comecei de fato a empreender com sucesso a partir de 2019. Certo. E aí em 2019 eu comecei a empreender, meu escritório começou a crescer e cresceu muito rápido, né? E aí depois eu abri então esse novo braço de trabalhar com contadores também, levando a educação, né? O que eu fui aprendendo eu fui compartilhando em tempo real quase. E hoje eu sou mentora, atuo aí na parte, toda a parte do empreendedorismo contábil. Hoje eu tenho essa missão, Eu levei como uma missão de vida, assim, levar a expandir a mentalidade dos contadores. Isso, e o que é legal no teu caso é com muito foco no mercado feminino também, né? O empreendedorismo feminino na contabilidade, isso é uma coisa legal que eu quero explorar um pouco mais adiante com você. Sim, não foi uma escolha minha, sabe? Aconteceu. Eu queria falar, assim, as contadoras foram me acompanhando e foram me perguntando, até porque elas viam em mim uma referência de alguém que é igual a mim e tá fazendo. Porque Sim. O mercado contábil, antigamente, ele era muito masculino. Sim. Antigamente, ele era muito masculino, Tu ia num evento de contabilidade, era muito mais homem do que mulher. E a mulher até se sentia pequena, se sentia envergonhada, se sentia, poxa, não vão me ouvir, não vão me respeitar, Um cliente não vai me respeitar. A mulher, ela tem essas nuances assim. E aí, quando elas viram eu fazendo e aparecendo lá no Instagram, e divulgando e conseguindo clientes,
acabou atraindo muita mulher. Sim. Então a gente acabou criando essa comunidade, né, de mulheres. E você acaba representando um lado importante para você ser representado. A gente precisa, inclusive, de mais mulheres protagonistas no mercado de contabilidade. E tá surgindo muita, viu? Porque a minha comunidade tá enorme. E tá surgindo muita mulher, né? Muitos escritórios nascendo de mulheres. Sim. Que antigamente era o dono era um homem, sim, né? Sim. Depois até tinha a filha pegava o escritório. Isso aconteceu muito. Mas agora a gente tá vendo muitas contadoras mulheres fundando escritórios. Sim, sim. É isso aí. Me diz uma coisa, nesses quase 10 anos aí de mercado de contabilidade, estando na cadeira de dona de escritório contábil, empresária contábil, qual o maior aprendizado que você acha que essa cadeira te proporcionou? Eu gosto dessa pergunta e a gente inicia a conversa com ela, porque eu hoje estou na cadeira de ser CEO de uma agência de marketing, que é um business diferente. Tenho amigos que são empresários na área de educação, na área de tecnologia. Cada cadeira tem, acho que, um aprendizado, cada setor oferece um aprendizado diferente. Você, como empresária contábil, nesses quase 10 anos, no teu ponto de vista, qual o maior aprendizado que essa cadeira te proporcionou só sendo empresária contábil para viver isso? Só sendo empresária contábil para você saber o que é a desvalorização profissional e você conseguir romper isso. E você conseguir não aceitar essa desvalorização. Cara, esse negócio assim, é difícil. Porque a gente estava falando sobre isso, teve um treinamento agora na semana passada lá na Moonflag, a gente faz o bootcamp para os novos colaboradores, eram 4 ou 5, se não me engano, e a gente bate muito nessa tecla do tipo, cara, a gente enxerga o contador. Eu pergunto, né, normalmente no treinamento, são colaboradores novos, eu falo, quem aqui já teve contato com algum contador ou alguma empresa de contabilidade antes? Aí, a maior parte não tem, né? Ou às vezes tem um pai contador, a mãe contadora, né? Uhum. Aí, beleza, pra quem não teve, qual que é a percepção? Quando você pensa no contador, o que você enxerga? E normalmente a gente sempre vai ver isso como papel, como burocracia, como às vezes alguém ultrapassado até. Eu fiz uma entrevista aqui na Paulista, não sei se tu viu esse vídeo no nosso Instagram. Não vi. Cara, muito legal. O que eu fiz? Eu abordei pessoas aqui na Avenida Paulista e justamente com esse mote. Tipo assim, cara, quando você pensa em contabilidade, qual é a primeira coisa que te vem à cabeça? E aí sempre são esses elementos que eu mencionei aqui. E o que você falou agora, eu acho que casa com isso. E, cara, é um desafio do mercado vencer essa desvalorização que é proposta, né, pelo senso comum. Como que você enxerga que isso pode ser rompido, como você fez? Sim, tudo começa na nossa mente. Porque se você acreditar que todos os contadores são desvalorizados, cara, é isso que vai ser. A tua vida vai ser isso. Vai ser reclamar que a contabilidade é desvalorizada. Agora, se você expandir tua mente e pensar, cara, não são todos os contadores que são desvalorizados. Olha aquele contador lá, andando de BMW. Sim. Olha aquele contador lá que tem uma mansão. Como é que ele fez? Por que ele fez isso? Como ele fez isso? Então, não são todos. Então, começa com você começar a romper essa crença de que todo contador é desvalorizado. Sim. De que a contabilidade é desvalorizada. Não, cara, talvez você esteja. Talvez de onde você veio, você achou que era assim. E eu vim desse lugar. Minha família tem vários contadores, assim, e a gente sempre ouvia muita reclamação, né? O cliente não valoriza, o cliente paga pouco. E aí, até um determinado ponto do meu negócio, eu achava que era isso. Era desvalorizado mesmo, e é isso, e não tem o que fazer. Até que eu comecei a olhar para essas pessoas faturando muito mais e tendo muito mais sucesso, e eu pensei, cara, se elas fizeram... Não, peraí, tem alguma coisa que eu não tô sabendo aqui. Sim. E ali começou. E aí eu comecei a expandir a minha mente. Eu disse, então dá pra cobrar mais. Então eu posso cobrar mais? Sério que eu posso cobrar mais? E aí eu comecei a fazer teste no escritório. Aí, claro, a gente melhorou muita coisa. Claro. Melhorou nossa apresentação de vendas, melhorou nossa estratégia de vendas. Porque o contador... esse é o problema, a gente não sabe vender. E por isso que é desvalorizado. Porque se tu não consegue mostrar valor... Realmente, ninguém vai pagar muito por uma coisa que não tem valor. É isso aí. Então, aí a gente começou a mostrar valor, começou a mudar o nosso posicionamento e a gente começou a cobrar mais. Aí depois eu comecei a cobrar mais em todos os meus treinamentos, comecei a cobrar mais. E aí, cara, não é que a contabilidade é desvalorizada, é só porque tu não tá mostrando o valor do negócio. Porque talvez você nem saiba o valor. E tem muito contador que nem sabe o valor do que ele tá fazendo. Do que ele tá fazendo. Sabe? Ele acha que ele só tá entregando um papel. E se você achar que é só um papel, é só imposto, é só burocracia, é só problema, realmente, meu Deus, quem é que vai pagar mais por isso? Sim. Mas se você conseguir agregar valor, aí sim, aí a valorização, você começa a se sentir com permissão para cobrar mais, porque você tem que ter permissão. Porque se você não tem permissão, se você acha que não dá, não vai dar. Agora, se você olha pro fulano e diz, mas o fulano conseguiu. Se ele conseguiu, eu também tenho permissão para fazer. Como que ele fez? Aí eu fui aprender como que fazia.
E aí eu comecei a me valorizar e cobrar mais. E é isso que eu passo hoje para os contadores. Eu digo, cara, não precisa ser assim. Não precisa ser essa desvalorização, esse sofrimento, essa escassez. Porque é uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de que não tem cliente para todo mundo, os clientes não pagam, os clientes não veem valor. E aí a pessoa fica presa nesse mundo, né? Sim, eu concordo com você. Eu estava conversando na semana passada com um grande player assim, no mercado contábil e ele usou justamente a palavra que você acabou de usar. O contador ele não se permite se enxergar no lugar de destaque que ele poderia e deveria sonhar. Então é como se não fosse pra ele. Olha que triste falar isso, pesado, né? E assim... Tô interrompendo aqui o seu episódio no Mooncast para dar um recado muito interessante. Você é um cara antenado em marketing e vendas? Gosta desse tema na sua empresa contábil? Então olha esse número aqui, ó. Os nossos clientes aqui na Moonflag já venderam quase R$200 mil só esse ano de 2025. E eu quero te convidar, você que gosta desse tema de marketing e vendas, eu estou reunindo os principais empresários de contabilidade que curtem o tema de marketing e vendas para integrarem comigo a maior comunidade de marketing e vendas do mercado contábil a nível nacional. A gente está falando do Moonflag Space. O convite é para você. Você quer fazer parte dessa comunidade? E o melhor, pagando R$397 por ano. É um preço simbólico. Eu quero reunir aqueles caras que querem realmente fomentar crescimento em mercado contábil. Se você quiser fazer parte disso por R$397 por ano, eu vou te dar uma aula grátis todos os meses nessa comunidade. É só clicar no link abaixo ou escanear o QR Code e fazer parte do Moonflag Space, a maior comunidade do mercado de contábil em relação a marketing e vendas. Quando você... E é um negócio bem doido, difícil de entender, né? Porque é daí que surgem as nomenclaturas, é daí que surgem as variáveis. Por exemplo, ninguém quer ser um contador puro, quer ser um contador consultivo, quer ter uma contabilidade digital, a gente vai criando essas variáveis no intuito de gerar valor sobre a proposta de entrega, né? E aí, difícil para mim entender isso, porque eu conheço alguns contadores muito bem-sucedidos, ricos, e conheço outros que têm muita dificuldade de sobreviver e de manter o escritório de pé, né? E eu tento sempre, na minha cabeça, eu sempre tento fazer isso pra minha vida também. Cara, o que o cara que tá se dando super bem tá fazendo porque eu também quero fazer? Quais são as premissas básicas? Quais são os passos, né? E existem, tá? Existem boas práticas que rolam em todos eles. Dá pra você tirar algumas coisas em comum. Tem até um livro, até aqui, ó, atrás de mim, ó. Esse livro aqui, ó. Esse livro do Jim Collins é um livro que é bem bacana, um livro especial pra mim, chama Empresas Feitas para Vencer, que ele basicamente faz isso, ele faz um estudo como esse. Então imagina que é como se a gente pegasse, tem 90 mil escritórios de contabilidade no Brasil, e vamos pegar o 1% que mais cresceu nos últimos 20 anos. Eles cresceram muito acima da média. 1%, 5%, eles cresceram muito acima da média. Enquanto os outros escritórios crescem, nem a inflação, todos os anos, eles cresceram 10%, 15%, 20%. E aí o que eles têm de premissas básicas, né? Sempre existe hábitos em comum entre empresas que estão sobressaindo ou empresários que estão crescendo. E eu acho que a gente precisa começar a observar mais isso. O que o cara que está crescendo está fazendo de certo? O que o cara está fazendo de bem? Né? Então, eu acho que parte daí também, né, Mayara? O que você acha? Sim. As pessoas, os contadores, eles acham que é normal não crescer. Eles acham que é normal, de um ano para o outro, você conseguir 5, 6, 10, 15 clientes. Eles acham que é normal, assim, eu aumentei de 20 mil para 25 mil. Cara, de um ano para o outro, um ano inteiro da tua vida. E tu aumentou só isso, sabe? E não é normal. Eu tenho uma tese para isso. Qual tese? Vê se você concorda comigo, eu tenho uma tese. Como é que funciona? Vou pintar aqui qual é a história na minha cabeça, quero ouvir se você acha que faz sentido. O cara que abre o escritório, ele era um CLT, normalmente. Imaginar que ele não vem de família, que já tem escritório, então ele abriu, ele tá se aventurando, entre aspas. Então ele era um CLT, vamos fazer aqui um experimento, eu vou falar, ele ganhava de 6 a 10 mil por mês. O que já é um bom salário. Já é um ótimo salário, a gente sabe que a média não é na essa. Na contabilidade não é isso aí, não. Não é, mas vamos imaginar que ele tava super bem, que ele já era gerente, o escritório era grande e tal. Aí ele cansou. O patrão dele tava enchendo o saco dele, ele falou, cara, quer saber, não quero mais ficar prestando conta pra ninguém, nasceu minha filhinha agora, eu quero ter mais tempo pra vou abrir um escritório, vou começar a atender alguns clientes por conta. Aí ele começa nas frutas mais baixas, família, parente, amigo e tal, ele começou, aí ele tem, vamos supor que ele tem 10 clientes, vou jogar um ticket que também não é a realidade, mas só pra gente fazer o cálculo, ele tem 10 clientes pagando R$500 pra ele. Então ele tá faturando aí R$5 mil, correto? Pô, legal, então ele saiu de entre 6 e 10 para 5. Só que o tempo foi passando e ele foi recebendo algumas indicações. Daqui a pouco pintou um que pagava 1.000, pintou um que pagava 500, 300 e tal. E aí ele chegou nos 10 mil de faturamento. Esse 10 mil de faturamento, convenhamos, né? É só ele no escritório. Então ele vai pagar ali alguma coisinha de imposto e ele já tá com o mesmo salário que ele tinha mais ou menos no escritório. A partir daí,
a conquista na cabeça dele já foi feita. Cara, já ganho a mesma coisa que eu ganhava quando eu trabalhava pros outros, só que agora eu trabalho pra mim. E aí o tempo vai passando. E o salário dele vai pra 12, 15. Aí ele já tem uma pessoa pra trabalhar com ele. O escritório fatura 30 e ele ganha 15, por exemplo. É um cenário perfeitamente factível. Só que assim, o custo de vida dele tá nos 15. Ele não consegue reduzir mais esse custo de vida. E aí ele começa a também não investir no escritório para que o escritório também vá para outros patamares. Porque às vezes o que te leva nesse exemplo de 1 para 30, não vai te levar de 30 para 100. Não. E só que sua vida, você já tá totalmente alavancado no custo, você não consegue mais reduzir seu custo de vida. E às vezes você tá com o escritório faturando 50 contos, você tira 20. E esse é o problema que eles Tu não acha que faz sentido essa historinha que eu contei? Faz muito sentido. Eu vejo na prática. Eu também. Contadores que às vezes, cara, a empresa nem se estruturou, a empresa nem tem uma reserva, a empresa nem tem nada e a pessoa tá antecipando sonhos. Ela já tá fazendo viagens, ela já tá comprando carrão. Mais pra mostrar pros outros do que pra qualquer coisa. É isso aí. E aí eu trabalho muito isso, assim, a mentalidade que a pessoa tem que ter, sabe? Pra entender que primeiro a empresa vai enriquecer, primeiro a empresa tem que estar bem, pra porque depois... essa é a chave de todos os problemas. Cara, se a pessoa entender isso, ela vai construir um negócio sólido no longo prazo. É isso aí. E não ali, 2, 3 anos, daqui a pouco empacou. Por quê? Porque não consegue daí investir, porque daí não sabe mais como fazer, mas também não busca ajuda. Porque assim, o que aconteceu, Matheus? Eu acompanho muitas contadoras, né? Sim. E a gente tem muitos casos de contadoras que depois que começam a se desenvolver, elas simplesmente dobram o faturamento, sabe? Em 6 meses, em 8 meses, em 1 ano. Então, assim, não é normal ficar nesse crescimento devagarinho, sabe? Agora não veio indicação. Esse mês eu conquistei um cliente, mas perdi outro. Agora esse mês não veio clientes. Sim. Cara, se não veio clientes esse mês... Cara, meu Deus, liga um alerta, porque tu não vendeu nada esse mês. Passou 30 dias e tu não vendeu nada. Meu Deus, sabe? Não tem como. Então, assim, é possível. Só que a pessoa tem que estar disposta a abrir a sua mente e ir atrás de mudar essa mentalidade, de buscar novas estratégias, de buscar o marketing, de buscar umas vendas, de aprender que, cara, tu não é só contador. Se tu tem um negócio de contabilidade, a última coisa não, mas chega um momento que tu tem que deixar de ser um pouco contador. Se eu não tivesse deixado de ser contadora, eu não estaria onde eu tô hoje. Se eu tivesse ficado sendo contadora, sentada atrás de um escritório, olhando para um balancete, eu nunca teria crescido do jeito que eu cresci. Eu cresci exatamente porque eu deleguei o balancete, deleguei a folha de pagamento, deleguei o societário, e eu disse, agora eu vou cuidar da minha empresa com as coisas que só eu posso fazer. Sim. Tem coisas que só eu posso fazer. Tem coisas que eu consigo delegar tranquilamente. Sim, bom ponto. Mas nem tudo, né? E a gente tem que olhar para aquelas coisas que vão dar resultado. Né? E o contador fica lá, perde 20 dias no mês para ajustar uma coisinha ali, para fazer uma coisinha. E aí eu pergunto, mas que resultado isso te trouxe? Mas isso trouxe quanto em vendas? Isso aumentou quanto o teu faturamento? Não, mas é que eu precisava arrumar meus processos. Não, tudo bem, vai ter uma parte que tu tem que arrumar processo, mas tem gente que fica todo mês arrumando processo. Parece que tá inventando uma desculpa para não vender. E assim, eu acho que é dessa raiz que a gente está conversando aqui, que surgem todos os desafios. Por isso que o mercado, menos de 50% das empresas fatura... Bom, imagina, a gente, sei lá, deve ter 70% do mercado que fatura até 100 mil reais por mês. 70% ou mais, não sei. Não tenho esse número, mas eu acho que até mais. Eu acho que até mais. E aí, o que acontece, né? A partir daí surgem todos os problemas crônicos. Por quê? Mais uma vez, eu tô escritório às vezes faturando 50, tô tirando 20. Só que assim... Qual que é a minha capability? Qual é a minha competência profissional para ter essa remuneração? Será que se eu fosse pro mercado, alguém ia pagar 20 mil de salário para mim? Porque tem cara que às vezes ele empreende e fazer grana é diferente de quer dizer que você tá super ultra mega qualificado. Você faz grana, a empresa tá gerando resultado lá, como você disse, você começou a antecipar ações. Não quer dizer que essa relação tá saudável. Então, você muitas vezes tá sangrando a empresa, porque você não deveria, tanto pelo faturamento da empresa, até mesmo pelo nível de profissional, muitas vezes que você pode ser, tirar um salário tão alto, porque se alguma coisa der errado, você não consegue esse salário em outro lugar. Olha o problema que você vai criando. A partir daí, tudo que for investimento da empresa, você tem a sensação que você está tirando do teu bolso, porque literalmente a empresa não tem condições de fazer investimentos, e se você tirar do seu bolso, você vai sentir aquela dor. Tipo, meu Deus do céu, eu tirei 3 mil reais aqui, Jesus, eu preciso fazer isso dar resultado e tal. E 3 mil reais para uma empresa não é nada. Nada. Entendeu? Quando você tem a sensação que você está tirando do seu bolso, aí pesa, porque você tem a sensação que você está tirando do teu bolso. Mas para uma empresa... 3, 4, 5 mil reais não é nada, você sabe? Que nem você tá fazendo agora, organizando um evento e tal. Cara, quanto custa fazer um evento? Custa muito. E você sabe qual que é se esse evento vai ser sucesso, se não vai ser, você vai se arriscar.
Só que assim, empresa é isso. Esse é o fator que as pessoas não entendem, né? Que existe um risco de empreender. Porque todo mundo quer fórmula pronta. E às vezes a pessoa tá, tipo, ganhando lá, tá com seu faturamento lá, tem um prolabore de 15 mil, que nem tu disse. Mas, cara, ela tá assumindo um risco pra isso. E não é pouco risco, né? E vai que amanhã depois a contabilidade vai mudar com a reforma tributária. E a contabilidade acontece alguma coisa, e dá uma pandemia, e dá um não sei o quê. Pode acontecer. Então, não é assim, sabe? A pessoa acha que só tirando o seu prolabore, tá bom meu negócio. Tá, mas e a tua reserva, o teu lucro? A empresa tá sólida? Se vier uma pandemia, ela vai sobreviver? Se tiver uma mudança na tributação, ela vai sobreviver? Tu vai conseguir se adaptar? Então, existe muito risco envolvido, né? E a gente tem que ter essa mentalidade de empresário. Sair desse papel só de contador e começar a ver como um negócio mesmo. Porque e eu lido com algumas contadoras mais iniciantes. Cara, assim, iniciantes que eu digo que faturam menos de 10 mil por mês com a contabilidade. Me conta, quais são os principais desafios delas nessa fase? Cara, olha, eu acho que o principal é que elas não se veem como uma empresa. Se veem como uma contadora autônoma. Sabe? Não. E eu pergunto pra ela, você tem um negócio? Dela, não, é que eu só atendo alguns clientes. Entendi. Cara, tu tem um negócio. Ele só ainda não é tão grande. Mas tu tem que ter a mentalidade de eu sou uma empresa. E eu vou crescer, eu vou ter colaboradores, e eu vou ter uma sede, eu vou ter... Sabe? Tu tem que ter esse pensamento pra empreender. Senão tu tá só sendo realmente um contador autônomo que nunca vai passar disso, que nunca vai conseguir romper e faturar 50, 100 mil, que nunca vai conseguir enriquecer de verdade. Né? Tu vai viver preso naquele mundinho ali que tu construiu. Porque tu sozinho, tu não consegue passar de 15, 20 mil por mês ali na contabilidade. Difícil, né? Claro, dependendo, se tu tem uma consultoria muito especializada, talvez tu consiga. Mas no geral, né, atendendo ali empresas de pequeno, médio porte, tu vai precisar de braço, tu vai precisar de equipe, tu vai precisar expandir. Então, senão tu vai ficar limitado. E é difícil, né? Convenhamos, é difícil você saber, nesse momento inicial, onde você quer ir, onde você quer chegar. É um pouco desafiador, né? Eu não sei pra você, né, como é que foi no seu negócio, mas eu imagino que a gente sonha, né, quando a gente tá empreendendo. Agora, é difícil, né, você traçar planos pra chegar lá, né? Falo por mim, né, a gente tá empreendendo, no caso, eu contei pra você ali, tô há 4 anos e meio empreendendo, né? E assim, quando eu comecei, eu tinha 24 anos. 24 anos, ia pra 25. Eu não tinha, assim, uma clareza de tudo que eu ia passar, eu não tinha uma clareza, eu sonhava muito. Uma coisa que eu já queria, eu queria ter o máximo de funcionários, eu sempre gostei de operação cheia, então se eu pudesse ter 50, 100, eu teria. Escritório, uma coisa que eu sempre gostei também, então pra mim era importante. Então eu tinha alguns vislumbres. Aí tu já sonhava grande. Sonhava de ter... O problema do contador é que ele só é pequeno. Eu tinha alguns vislumbres, assim, eu sonhava, só que assim, complexo, assim, eu hoje confesso pra você que, tipo assim, não é romântico, e nunca é, né? Eu acho que a gente que empreende, a gente tem que ter a capacidade de sonhar, pra que a gente consiga fazer as coisas ficarem mais leves, porque não é pesado o dia a dia. E aí, às vezes, eu acho que tem cara que realmente quer ser o autônomo e ganhar 10 contas, às vezes, por mês, não tem nada de errado nisso, ele vai estar acima da média do brasileiro, tudo bem. O problema, eu acho, Mayara, talvez você vai concordar, é quando o cara, ele quer mais, ele expressa que ele quer. Só que quando você olha pra configuração do negócio, mas calma, por que você quer o que você tá fazendo? Tá tudo errado. Quando você não quer, você tá de boa com isso? Então tá todo mundo feliz. O problema é quando tem alguém triste e eu quero outra coisa, mas eu tô fazendo tudo diferente. Não, Matheus, olha, o que acontece? O que mais acontece? A contadora chega pra mim e ela diz, Mayara, me ajuda, meu escritório tá empacado, eu preciso aprender a vender, eu preciso fechar mais clientes, eu preciso fechar clientes. Daí eu digo, bora lá então, como é que tá as tuas vendas, como é que tá teu marketing? Ah, mas eu não tenho tempo pra fazer isso. Ah, não, mas isso daí não dá, porque eu tenho que fazer a consultoria tal, porque eu tenho que estudar o nicho tal, porque eu tenho que fazer tal coisa. Eu digo, tá, mas tu não queria conseguir clientes? Não, eu quero. Tem certeza que tu quer? Porque tu vai ter que olhar pra isso, tu vai ter que olhar pra marketing e venda, senão tu não vai sair do lugar. E muita contadora tem esse desejo de crescer, né? Pela minha experiência, elas têm esse desejo de crescer, mas não sabem o como fazer. E aí, que nem tu disse, a gente não começa com toda essa clareza, né? Eu também não começava com toda essa clareza, mas eu comecei sempre sonhando grande. Então eu pensava, eu vou ser rica na contabilidade. Eu tinha clareza, certeza que eu ia ser rica na contabilidade. E naquele momento eu via que o único caminho pra isso era empreendendo. Sim. Porque mesmo que eu passasse num concurso legal, que eu ganhasse 25, 30 mil, cara, isso não é ser rica. Não. Né? E ainda mais que eu não ia ter liberdade. Então, assim, não tinha... Isso não era pra mim, não era riqueza. Então, eu disse, o único caminho de eu ficar rica é empreendendo.
Beleza. Concordo. E aí eu tinha a primeira meta. Minha primeira meta é 10 mil. Era 10 mil, né? Então, assim, eu quero faturar 10 mil. E assim, aí eu pensei, quantos clientes eu preciso ter? Aí eu fiz minha conta. E naquela época, meu ticket médio era R$350. 350. No começo a gente é desvalorizada, né? A gente não tem aquele posicionamento. Nem tem ideia de precificação também, né? Porque você tem pouco custo, o serviço é mais fácil, né? E aquela coisa, né? Quando tu tá começando, tu não tem custo. Tu acaba tirando muito pra ti. Então aí tu pensa, se eu cobrar menos, tá tudo certo. Tá tudo certo, não tem custo fixo. Aí comecei cobrando lá os R$350. E eu pensei, tá, quantos clientes eu preciso? E quando eu fiz essa conta, eu me apavorei. Porque eu disse, cara, é só isso! E eu pensei, tá, mas se eu fizer isso esse ano, se eu fizer tantos ano que vem, e se eu fizer tantos no outro ano, em 3 anos eu vou chegar na minha meta. Eu fiz assim essa conta. E eu disse, cara, em 3 anos eu vou chegar nos 10 mil. Eu disse, meu Deus, não é possível. E aí eu comecei. E aí depois que eu visualizei isso, e olha como é importante a mentalidade. Eu visualizei, eu abri minha mente pra isso, e cara, em 1 ano eu bati aquilo. Sabe? Tipo assim, eu comecei a fazer, executar, e aí comecei a fazer marketing, e o marketing começou a alavancar, e aí em 1 ano eu cheguei naquilo. Então, assim, porque eu tive essa clareza antes. E porque eu já tinha, né, uma meta inicial, que era os 10 mil, aí eu destrinchei essa meta, pensei quanto que eu tinha que fazer por ano, e consegui bater muito antes. Então, assim, é uma coisa sensacional, assim, e por isso que eu bato tanto nessa tecla de mentalidade, porque se a pessoa não tem a visão de pra onde ela tá indo, ela não consegue chegar. E qual que é a sua recomendação para quem talvez está nesse momento, nesse início, tá até se encorajando para empreender, não sei? Olha, o meu conselho, assim, para todo mundo que tá mais no começo do empreendedorismo é focar em vendas. Cara, não tem, sabe? O que é estudo técnico? Tu precisa saber abrir empresa. Mas tu não pode se enfiar dentro de um curso, se enfiar dentro de um livro sem olhar para as vendas. É o que mais acontece. Ela fica assim, porque eu não sei fazer. Porque eu ainda não posso pegar um cliente desses. Porque eu ainda não posso fazer isso. Eu tenho uma metodologia, Matheus, que eu chamo de PPDA. Primeiro pega, depois aprende. Cara, no começo foi isso que eu fiz. Eu não sabia atender os clientes. Eu não sabia nem abrir empresa. Eu peguei a primeira empresa para abrir, eu não sabia abrir. Mas eu peguei e eu aprendi. E é simples, sabe? Não é difícil. Primeiro pega, depois tu aprende, fecha o cliente, recebe o Pix e depois tu vai aprender a fazer. E tu vai dar teu jeito. Porque a gente se formou em contabilidade, a gente sabe dar o nosso jeito. Então, assim, parar assim com essa mentalidade de eu não dou conta, eu não posso, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não sei fazer. Cara, fecha o cliente, nem que tu tenha que investir todo o valor num curso. Tá tudo certo. Eu fechei lá, e isso aconteceu comigo. Eu fechei lá um cliente de um nicho muito específico que eu não dominava. Beleza, nesse primeiro momento eu vou ter o custo do aprendizado. Isso. Eu vou investir pra mim aprender a fazer aquilo ali. Mas, cara, eu vou ficar com o cliente. Eu vou ficar com esse faturamento. A contabilidade é linda por isso, porque a gente tem um faturamento recorrente. Sim. Cara, tu conseguiu bater o 10 mil? No outro mês vai ser 12. No outro mês vai ser 13, 14, 15, 20. Muito top. Cara, que negócio que tem isso, assim. Tem alguns, né, de recorrência, mas imagina, se tu tem um comércio, todo mês tu tem que lutar pra bater aquele mesmo número que tu bateu antes. E a contabilidade já tem isso, assim. Não, e o cliente fica muito tempo, né, na carteira. Que é o que a gente sempre fala lá. Eu tenho clientes desde o começo que continuam com a gente, já estão 6 anos com a gente. Sim. E nunca saíram, porque é aquela coisa, se ele é bem atendido, se ele vê ali o nosso diferencial, se tá legal pra ele, cara, ele não quer trocar. Então, assim, a gente tem que se abrir para vendas. Pensar assim, quantos clientes eu quero conquistar esse mês? Quantos clientes eu vou conquistar até o final do ano? A gente tá em 2025. Quantos clientes tu vai conquistar até o final de 2025? Quantos tu vai conquistar em 2026? Qual é a tua meta de faturamento? Hoje eu tô em 20, eu quero chegar em 50 mil. Em quanto tempo eu vou fazer isso? Se eu conseguir tantos clientes por mês, em quanto tempo eu chego lá? E quando tu tem essa clareza, tu se abre pro universo e às vezes acontece até antes do que tu imaginava. Total. E você, Mayara, você tem um posicionamento muito forte. YouTube, Instagram, a gente estava conversando um pouco sobre isso, né? Grandes números, né? Quais são os números atuais, assim, só pra galera saber das redes aí? Hoje, no Instagram, a gente tá quase batendo 100 mil. Quase batendo 100 mil. 98 mil, se eu não me engano. No YouTube já são mais de 30, acho que 33 mil inscritos. Lá que a gente faz aula toda semana. Então, quando eu comecei a fazer as aulas há 4 anos atrás, a gente não tinha um podcast tão forte. Então, a gente começou fazendo aulas. Então, as minhas aulas são semanais, toda terça-feira, meio-dia, mais de 200 semanas. Então, isso começou lá em 2021. E aí, agora a gente também expandindo um pouquinho, né? Começando lá no TikTok, se adaptando. Porque empreender é isso, né? Se adaptar. E a gente vai ter reforma e vai ter que se adaptar. Sim. Só Instagram e YouTube dá mais de 120
mais de 130 mil pessoas que acompanham você, né? Como foi esse início, né, tipo assim, dessa exposição da produção de conteúdo? Uma curiosidade minha. Como que foi esse início para você? O que te motivou a fazer isso? Você tinha o seu escritório de contabilidade, depois as coisas aconteceram. Hoje é fácil falar, Mayara faz isso, isso, isso. Mas aquele início, antes de você começar esse movimento, o que te veio à cabeça? Por que você começou a produzir conteúdo? Qual era a ideia? Eu comecei a produzir conteúdo porque o meu escritório tinha dado muito errado. Meu escritório deu muito errado. Você sempre tem facilidade, essa comunicação e tal? Nada, capaz. Primeiro eu tive 2 sociedades que fracassaram. Tá. Aí na minha segunda sociedade eu investi tudo pra abrir um escritório físico. Porque em 2019 tinha que ter escritório físico, entendeu? Pré-pandemia. Antes da pandemia isso era mal visto, tu não ter um escritório. Sim. Aí eu investi tudo, abri um escritório lindo, fizemos inauguração, festa, chamamos a família. Olha, chamamos jornal, fizemos tudo. Que legal. Legal. Em 3 meses a gente quebrou. O que aconteceu? Em 3 meses a gente quebrou, a gente não sabia vender. A gente achou que só por ter uma sede física, pronto, ia cair cliente do céu. Os clientes vão bater aqui. Não era nem numa rua principal. Entendeu? Eu sei lá, é aquele amadorismo de quem tá começando. Sim. Aí investi tudo que eu tinha no escritório, passou 3 meses, a gente não dava mais conta. De pagar as contas, de manter e nosso prolabore, não dava conta. Aí a gente fechou o escritório e ali foi assim o ponto mais difícil da minha vida até hoje. Assim, de toda a minha carreira. Porque foi quando eu pensei, cara, eu vou ter que desistir do meu sonho de empreender e voltar pra CLT. E vou ter que voltar a trabalhar porque não vai dar conta. E aí, daí nisso que eu comecei esse processo de autodesenvolvimento pessoal, né? De entender, cara, por que deu errado? O que eu tô fazendo de errado? Daí eu entendi que o problema tava em mim, porque eu não confiava em mim. Eu tava buscando sociedades, eu tava buscando pessoas pra me validar. Entendi. Porque eu não tava confiando em mim. Legal. Aí eu fiz lá umas terapias, fiz umas coisas, aí eu vou tentar de novo então e vou sozinha. E cara, ali eu pensei assim, eu vou fazer o que tiver que fazer, porque agora é minha última ficha. Se eu não der certo agora, aí ferrou. E aí eu pensei, agora eu vou pro tudo ou nada. E aí tava vindo marketing digital. Em 2019 ali, já tinha muita gente fazendo, já tava acompanhando. E eu disse, cara, eu acho que isso aqui tem futuro. E eu comecei a investir nisso, porque eu já não tinha escritório. As pessoas já não tinham onde me encontrar. Se elas não tivessem nem na internet pra me encontrar, elas iam me encontrar onde? Né? Então, assim, foi muito na necessidade. Sim. E às vezes a necessidade, ela te obriga a fazer coisas que tu fica adiando se tu não tem a necessidade. Total. Mas já tenho meu escritório, já tenho alguns clientes, então eu acabo postergando, procrastinando. Então eu não vou fazer isso, porque eu já tenho aqui, já tô na minha zona de conforto. Então eu não tive isso, eu tive que romper. E ali eu comecei a produzir conteúdo. Aí eu comecei a participar de muitos eventos de empreendedorismo, fazer muito networking, e tudo que eu fazia no offline, eu levava para online. Pra validar a minha autoridade. Sim. Né? Pra começar a construir essa autoridade. Então, gente, olha só, eu tô aqui nesse evento, encontrei um cliente. Aí eu já gravava lá um vídeo pro cliente. Morria de vergonha. Mas assim, olha, era dor de barriga, era tudo. Mas eu só tinha essa opção. Então, eu tive que fazer dar certo. E aí, eu lembro que no começo de 2020 eu fiz um curso de marketing, fiz um curso de oratória, fiz, assim, o que eu precisava... Se preparou. Pra começar a postar cada vez mais. Porque eu já vi que eu tava fazendo, mas tava muito amador. Aí eu precisava melhorar. Então, aí eu fiz curso de oratória, fiz curso de marketing. E aí eu disse, não, agora vai. E aí, meu Deus, 2020 foi uma loucura, assim. O escritório cresceu muito além do que eu pensava por causa do marketing. Entendi. E tá, beleza. E tu foi... O primeiro objetivo era o cliente pro escritório. Sempre foi essa a ideia, né? Sempre foi essa. Esse era o meu sonho. Meu sonho era ter um escritório e ficar rica com um escritório. Sim, entendi. E aí o tempo foi passando, né? E você chegou até esse cenário da educação. Como é que foi essa transição? Por que ela aconteceu? Foi uma coisa que você planejou? Foi uma coisa que... sei lá, foi apresentada pra você? Não planejei. Eu sempre falei pro cliente final. Então, eu era muito boa de produzir conteúdo pro cliente final. Sabe? E não é aquele conteúdo podrinho, sabe? De, 3 dicas pra isso. Dicas de contabilidade. Não sei o quê.
Não, eu entendi. Cara, se eu vou falar com o cliente, eu tenho que mostrar os benefícios. Qual é o benefício que ele vai ter de me contratar? Tá, como é que você fazia? Aí eu sempre postava muito depoimento, né? Nossa, eu sempre pegava muito depoimento dos clientes, porque eu atendia 1 a 1. Então eu tinha muito contato, o cliente falava comigo. Tinha algum nicho, não? Não, eu não nichei, porque assim, cara, o que viesse era lucro pra mim. Sim, tava como começo, né? Tava no começo, o que viesse era lucro. E aí assim, o cliente que vinha, eu falava com ele, nossa, eu dava atenção. E esse é um diferencial de quem tá começando. Tu tem tempo pra fazer isso. Exatamente. E aí eles me davam depoimento. E aí eles me davam, ai, muito obrigada, querida, adorei seu atendimento. Nossa, eu nunca vi uma contadora que falasse assim. Pá, eu ia lá e postava. E aí eu comecei. E aí eu pensando, os clientes que estão me vendo, eles têm que querer me contratar. Então eu tenho que gerar desejo para eles quererem me contratar. Como que eu gero desejo? Eu tenho que mostrar que outras pessoas já estão tendo os benefícios. Outro ponto, eu tenho que falar com a dor deles. Qual que é a dor deles? Não é saber de contabilidade, eles nem querem saber de contabilidade, eles querem saber da dor. Qual que é a dor? Pagar imposto. Como é que eu falo? Como é que eu posso reduzir esse imposto dele? Aí eu comecei a falar de reduzir imposto, né? Eu fui no básico, arroz com feijão. Sim. Mas funciona. Só que as pessoas ficam postando dica de contabilidade. Aí não funciona. Sim, concordo. Né? Então, assim, aí eu comecei a fazer isso e as contadoras começaram a ver. E principalmente por eu ser mulher também, eu acho, sabe? Nossa, mas ela é contadora mulher e ela tá fazendo isso. Né? Então ali começou a chamar atenção e aí as contadoras pediram pra me ensinar e aí eu comecei a ensinar também pra contadoras. E a galera vinha do Instagram, você conseguia fechar clientes todos os meses de lá do Instagram? Nossa, muitos, e do Brasil todo, né? Era uma coisa assim que... Aí, claro, eu comecei a investir em anúncios, comecei também a expandir. Né? Assim, nos primeiros meses eu fiquei mais no orgânico, mas logo eu entendi o poder dos anúncios. Sim. Aí, quando eu entendi o poder dos anúncios, aliado com as minhas estratégias de marketing, de gerar desejo, ali daí explodiu. Né? Então, em 2020 explodiu, porque daí eu comecei a investir em anúncio, eu comecei a ampliar minha base. Então, tava chegando muita gente... E o meu conteúdo qualificava muitas pessoas. Então ali a gente cresceu muito. Quem fazia o atendimento era você. Então assim, o cara chegava, você deu exemplos de e-mail, né? O e-mail entrava em contato via direct, eu comentava. Você fazia esse atendimento, como que era o processo da venda? E assim, claro que quando você está lidando com esse ticket um pouco menor, é de um jeito. Se o ticket é um pouco maior, é de outro. Me conta um pouco dessa sua experiência, porque eu acho que essa intersecção do lead para a venda é um grande desafio. Como é que você lidava com ele no início? Isso foi assim, a virada de chave que eu tive naquela empresa que quebrou em 3 meses, porque eu li e entendi, cara, o escritório quebrou porque eu não olhei para as vendas. Então, ali daí eu comecei também, eu fui fazer curso de vendas, né? Fui entender, cara, eu tenho que aprender a vender, eu tenho que parar com essa mentalidade de falar que eu não sei vender. Porque eu era aquela pessoa que falava, eu não sei vender, eu não gosto de vender. Clássico, né? E aí, eu comecei a focar em vendas. E aí eu fazia o conteúdo, a pessoa me chamava. Era eu que fazia tudo. Até os meus 30 clientes, primeiro 25, 30 clientes, eu fazia tudo. Eu fazia venda, atendimento, operacional, me virava nos 30. Sim. Aí depois eu comecei a entender que eu não tava dando conta de fazer tudo direito. Tava ficando meio mal feito aquele marketing. Aí não tinha mais tempo pra postar, pra fazer como eu tinha. E aí eu pensei, cara, eu tenho uma escolha agora. Ou eu delego o operacional, eu vou delegar o marketing. Mas eu pensei, bom, mas o que eu posso fazer que só eu posso fazer? As outras pessoas não são as donas da empresa pra fazer. Aí eu disse, bom, então quando eu não conseguir mais fazer marketing, tá na hora de eu delegar meu operacional. E aí eu comecei a delegar o operacional e nunca saí do marketing. Então até hoje, assim, eu sou o head de marketing das minhas empresas. Porque eu até li uma frase num livro aquele livro de... Como é que é o nome? A Vaca Roxa. Tá. Sabe? Sei. Não li, mas eu vi uma galera postando. Cara, esse livro é sensacional. E aí ele fala, o setor de marketing, ele é muito importante pra ficar na mão do setor de marketing. Tem que ter alguém. Cara, assim, tu tem que olhar para as tuas vendas. Tu tem que olhar, sabe? Tudo bem, tu não vai fazer todo o processo, tu vai delegar o operacional, tu vai delegar pra alguém fazer, mas tu tem que estar junto. Concordo. Tu tem que estar ali olhando para aquilo, porque se tu não olha, não cresce. Sim. Né? Tem um ditado popular, né, que diz, né, que o olho do dono é o que engorda o gado. Isso aí. E tu tem que estar olhando. Só que tem pessoas que nem olham para marketing, nem olham para vendas, nem olham para números, não tem metas. Vai crescer de que jeito? Se você tivesse que voltar no início, quando você começou a empreender, conhecendo tudo que você conhece hoje, vendo tudo que você viveu, você faria o que de diferente, talvez, para conseguir, quem sabe, ter o mesmo resultado, mas só que mais rápido? Não sei.
Olha, eu não tenho nenhum arrependimento, assim, porque eu entendo... Tudo foi importante. Eu entendo que tudo foi importante. Até eu ter quebrado naqueles 3 meses foi importante pra ter dado certo depois. Sabe? Talvez se eu tivesse dado um pouquinho certo, eu ia ficar presa naquela escassez. Bom ponto. Sabe? Eu ia ter ficado tipo assim... Talvez mas muita gente que tá aqui nos vendo tenha dado um pouquinho certo. deu um pouquinho... Sabe quando tu deu um pouquinho certo e tu se acostuma com aquilo ali? E tu pensa, não, mas deu certo. Mas não deu muito certo. Então, que bom que eu quebrei e vi que aquilo lá não era a forma de fazer. Porque depois deu muito certo. Então, assim, eu acho que esse é um ponto bem interessante mesmo, sabe? Muitas pessoas dão um pouquinho certo. E aí... Nossa, principalmente no mercado contábil. E aí, não, mas é que deu certo, né? Mas não foi aquilo que tu esperava. Tu enriqueceu como tu queria? Porque eu não sei, acho que todo mundo, né, tem essa vontade de enriquecer. De realmente... Cara, eu não sei, eu questiono às vezes. Antes eu tinha uma mentalidade diferente. Eu era a pessoa que falava o seguinte, Mayara, nem sei se o que eu vou falar aqui, você que tá me vendo vai concordar, mas eu vou colocar porque acho que a gente tem que falar aquilo que a gente sente. Antes eu achava o seguinte, eu nasci de uma família muito humilde, né? Migrante lá de Alagoas, no Nordeste, morei em alguns lugares, pai caminhoneiro, mãe durante casa, enfim. Aí eu sempre fui muito ambicioso, um ponto positivo de crescimento, sabe? De ganhar grana, ajudar minha família e tal, viver bem. Então eu sempre tive isso muito implementado em mim. Então onde eu fui, eu sempre tentei trabalhar pra, sei lá, se eu trabalhava no mercado, eu queria ser o chefe em um lado do mercado. Entendeu? Eu sempre tive essa mentalidade em todos os lugares que eu passei. E sempre acreditei que eu poderia, mesmo eu não tendo nascido em berço de ouro, vamos dizer assim, eu sempre me vi como uma pessoa capaz. Não às vezes capacitada, mas capaz. Ou seja, não pronta, mas, cara, eu consigo. É aquilo que você falou, pega e depois aprende, eu sou esse cara. Entendeu? Tipo assim, me dá que depois eu me viro. Confio bastante, sabe? Não confio que eu sou super dotado acima da média, mas confio que eu vou me virar. E se eu tiver que trabalhar à noite, se eu tiver... Tô nem aí, eu faço. Eu achava que todo mundo podia. Eu acreditava assim, cara, se eu posso. Se eu sou um cara super... Não sou nada privilegiado. E acho que eu consigo, eu acho que todo mundo consegue. Só que conforme o tempo foi passando, eu fui conhecendo diversas pessoas, diferentes tipos de pessoas, contratando um monte de pessoas. Hoje minha empresa tem 50 pessoas lá. E eu já não penso mais assim. Por que eu não penso mais assim? Não é que mudou a capacidade das pessoas. Qualquer pessoa pode chegar em qualquer lugar. Eu ainda acredito nisso. Só que eu acho que a maioria não vai chegar em lugar nenhum, porque a maioria não vai se movimentar e se colocar em situações que vão forçar elas para ir para um próximo nível. E como elas não vão se colocar nessa situação, aí sim a maioria não vai chegar mesmo. Apesar de a capacidade que todos têm, Deus deu igual para todos, mas uma parte não vai pagar o preço, porque ou não quer trabalhar demais, não quer abrir mão de ter um salário para você investir no negócio, não quer correr riscos, a maior parte não quer isso. E por mais que fale que quer superficialmente, as ações mostram que não quer. E aí eu sou bem cético. Concordo 100%. Talvez alguém não concorde em casa, mas eu concordo 100%. Eu acho que todo mundo tem capacidade para fazer o que quiser. Meu Deus, se tu quiser cruzar o universo, cruzar o oceano e quiser ir lá pro outro lado do mundo e quiser ser outra profissão, tu consegue. Só que tu tem que querer de verdade. E as pessoas só querem. O nível de querência tá baixo hoje em dia. O nível de querência tá baixo. A pessoa quer, mas não quer de verdade. Isso. Não tá disposta a pagar o preço. Exatamente. E a gente pagou o preço. Então a gente sabe que não é fácil mesmo, né? Se fosse fácil, também todo mundo faria. É isso aí. E não dá pra todo mundo fazer a mesma coisa, né? Então eu aprendi também a respeitar isso. Cara, talvez a pessoa só tem potencial pra isso. Ela poderia fazer mais, mas ela não consegue. Esse aqui é o limite dela e ok, tá tudo certo. Sim. E a gente precisa respeitar isso. Mas com certeza, se tem contador aqui nos ouvindo, eu tenho certeza que os contadores que estão aqui nos ouvindo e que estão aqui nesse podcast até agora, que continuaram assistindo, eles são desse grupo que quer ir além, sabe que tem potencial e sabe que só precisa romper. E às vezes é romper uma barreira de medo. Com certeza. Porque, cara, o medo todo mundo vai ter. E trava, né? E trava. Não pode travar, mas trava. E a cada novo nível que tu vai, é medo. E tu vai sair da CLT pra empreender. Medo de não dar certo. Nossa, que medo. Aí depois, tu tá lá faturando 10 mil, tu tem que contratar o primeiro funcionário. Medo, né? Medo de não conseguir pagar o salário, medo da responsabilidade. Eu lembro que quando eu contratei meu primeiro funcionário, cara, eu fiquei assim, 1 semana em Nárnia.
sabe? Reflexiva, assim, meu Deus, eu vou ter que pagar um salário pra essa pessoa, tipo, a vida dela vai depender de mim, né? Da minha empresa. Aí tá, beleza, passou, aí contratei alguns. Aí depois, tipo, nossa, tem que fazer um evento pra contadoras. Nossa, é engraçado, como tudo que é na primeira vez dá medo, né? Claro, primeira vez que você vai fazer qualquer coisa dá medo, né? Medo de não dar certo, medo de ser julgado, medo de ser criticado, medo de ser rejeitado. Mas, cara, se tu ficar com medo, o que vai te acontecer? Nada. Se tu fizer, pode dar errado, mas pode dar certo. Sim. Tu vai ter que correr o risco. E é difícil, assim, né? Convenhamos, é difícil no dia a dia a gente conseguir ter essa clareza de que, eu tô travado aqui porque eu tô com medo disso ou disso. É complicado, sabe? Tem muita crença envolvida também, né? Muita coisa assim que a gente pensa, não, mas é que é assim. E se tu não sabe que tá errado, tu nem consegue mudar. Não. Então, por isso que eu disse, tem contador que acha que é normal. Tipo assim, é normal não conquistar clientes, é normal viver na estagnação, é normal viver na sobrevivência. Ele nem sabe que tá errado. Sim. Então, se tu nem sabe que tá errado, tu não tem como mudar. Sim. Faz sentido. E os desafios eles são grandes, né? Mas eu acho que essa visão de mundo, eu acho que ela é um dos principais pontos que precisam ser trabalhados aí nas empresas de contabilidade. E tem algumas ações práticas, né? Você até trouxe aqui, cara, qual que é a meta no ano, dividir essa meta por mês, e assim, quais ações eu estou fazendo para trabalhar nessa meta. Acho que são algumas dicas práticas aí que a galera pode práticas, botar para rodar, né? Já assim, sair desse podcast, se você não tem metas claras, você tem que definir metas claras. Quanto que você quer faturar até o final do ano? Qual que é a tua meta de clientes por mês? Eu sempre digo, uma contadora que tá muito iniciante, tá saindo da CLT, tá saindo do zero, cara, a tua meta vai ser 1 ou 2 clientes por mês. Tudo bem, tu tá muito no processo de aprendizado. Conseguiu bater isso? Beleza, tu começa a aumentar, 3, 4 por mês. Não, eu já tenho um setor eu já tenho uma equipe, já tenho um setor de marketing, a gente quer bater 10 clientes por mês, a gente quer bater 20 clientes por mês, 30 clientes por mês. Tu tem que ter uma meta. Uhum. Porque, assim, a meta, eu gosto muito de usar a metinha, meta e metão. Uhum. Né? Uma metinha é uma meta que eu sei que eu vou alcançar. Uhum. É uma meta que, assim, se eu só fizer meu básico, eu vou alcançar ela. A minha meta já é o desafio, né? Poxa, se eu tenho que fazer um pouco a mais. Eu tenho que me dedicar mais. Sim. E o metão, eu tenho que contar com a ajuda de Deus. Eu tenho que Deus me ajude a chegar nessa meta. E Ele ajuda. Já bati metão na empresa. Então, assim, a gente precisa acreditar. A gente precisa ter clareza e acreditar naquilo ali. Sabe? Então já fica um exercício prático aí pro pessoal fazer com certeza. E aí dentro disso tu vai pensar, quais ações que eu vou fazer pra mim bater 5 clientes por mês? Sim. Mas eu não tô fazendo nada. Mas eu não tenho marketing. Mas eu não tenho minhas vendas. Eu tô dependendo de indicação. Se tu depende de indicação, tu nunca vai saber quantos clientes vão vir. Sim. Tu vai ficar sempre esperando, reagindo só ao que tá acontecendo. Tu não vai ser protagonista e vai dizer, não, eu vou fazer as ações pra gente chegar nesse número. Sim, total. Você falou um pouco sobre o primeiro funcionário, né? Você ficou reflexiva e pensativa. Qual foi o momento que você contratou esse primeiro funcionário e qual o momento que talvez alguém deveria olhar para isso, né? A partir do momento que você não conseguir mais dar conta do marketing e vendas. A partir do momento que tu não conseguir mais dar conta de fazer bem feito aquilo que só você pode fazer. Uhum. Eu não consigo mais fazer uma reunião com o cliente. Eu não consigo mais vender o meu produto que é o mais caro porque eu tenho que ter uma entrega individual com ele e eu não tenho tempo. Uhum. Eu não consigo parar e fazer stories durante o dia. Eu não consigo responder minha agência. Eu não consigo entrar lá e olhar os leads que vieram. Cara, então já passou da hora de tu delegar um pouco das tuas coisas. Tu tem que pensar, o que qualquer pessoa pode fazer? Cara, qualquer pessoa pode fechar um balancete. Sim. Mas não é qualquer pessoa que vai conseguir converter aquele cliente que paga R$2.000, R$3.000 para uma contabilidade. Então, assim, tu tem que pensar, isso aqui só eu posso fazer? Será que só eu posso fazer mesmo? Ou será que para abrir essa empresa aqui, qualquer funcionário vai conseguir fazer? Com treinamento, com um processo ali, ele segue o processo, eu tiro dúvidas, eu ajudo, eu acompanho, mas ele vai conseguir fazer. O processo é igual, todo mundo faz igual, né? Clica aqui, clica ali, faz assim, faz assado. Então, acho que esse é o momento. Quando tu tá deixando de fazer as coisas importantes. Só para se manter ocupado. E tem isso também, né? Quando a gente começa a empreender, existe muita culpa. Quando a gente quer se manter ocupado, muitas vezes, né? Vou ficar sem fazer nada. Nossa, mas vou delegar e minha agenda vai ficar livre.
Cara, tua agenda tem que estar livre. E é um pouco desesperador pra quem não tá acostumado mesmo. Mas a tua agenda livre. Tem que ficar livre. Parece que você não tá trabalhando, aí você fica, meu Deus, só alguma coisa pra fazer aí. Parece que tu tem que... A gente foi na CLT assim, né? Tu tem que estar ocupado o tempo todo. Então, a nossa mente, ela tá condicionada a achar que a gente tem que ficar ocupado o tempo todo. Aí tu começa a empreender, quando tu vai delegar, daí tu pensa, tá, mas se eu delegar, eu vou ficar sem nada pra fazer. Pois é, mas daí tu vai vender? Então, esse é o pensamento que a gente tem que ter. Cara, a situação minha lá tá um pouco diferente, que nem, assim, diretamente a venda eu tô fazendo, né? Então, eu deleguei um monte de coisa, inclusive a venda, né? E aí, o que eu posso fazer que ninguém pode fazer? Pô, vou fazer um podcast, vou pra uma palestra, pra um conteúdo, São níveis, né? Tu vai aí delegando. Aí eu vou, tipo assim, fazendo esse lado da imagem, da construção da imagem da empresa também, fortalecendo algumas coisas, tomando algumas decisões mais estratégicas, mas sim, sempre vai ter camadas, né? Tu começa delegando o operacional. Isso. Depois, deleguei o operacional, tá tranquilo. Tô em vendas, focado. Vou começar a delegar minhas vendas. É normal? O contador, geralmente, né? Se for um bom contador de vendas, se for um bom vendedor, né? Ele vai vender mais, talvez, do que a equipe. Com certeza. Mas, paciência. Mas com o vai tempo... diminuir a taxa de conversão, mas tu vai ganhar mais horas, tu vai poder contratar mais gente. É isso, e às vezes a gente tem aquela visão um pouco egocêntrica que o nosso 100%... ele deveria ser a única coisa aceitável, né? Porque assim, a gente que abriu a empresa, né? Você faz melhor, provavelmente, uma boa parte das coisas que os outros que estão trabalhando na sua empresa, um pouco natural. Só que às vezes o cara faz 70%. Eu não faço o seu 100%. Só que quando eu tenho 2 caras fazendo 70%, eu tenho uns 140%. Então, às vezes, assim, por mais que você seja bom, você seja 100%. Mas, cara, quando tiver 10 caras, eles vão fazer mais do que você, porque são 10 entregando 60%, 70%, 80%. Então, não dá pra comparar, entendeu? Não tem como. Sim, e assim, Matheus, eu vejo que os contadores, e principalmente as contadoras, né, que são o meu público, assim, que são mais, que muitas vezes começaram o escritório do zero, ou até que herdaram do pai, mas não tem noção de nada, elas nem têm noção do processo de vendas, né, então até se tu puder, assim, falar um pouquinho como que vocês estruturam, assim, esse processo de vendas, porque, ok, eu fiz o conteúdo no Instagram, mas e agora? O que acontece? Aonde que o cliente clica? Né? Porque às vezes a pessoa fica só esperando, o cliente tem que tomar decisão. Cara, o cliente vai tomar decisão se ele tiver um convite, se ele tiver uma oportunidade, uma chamada, uma CTA, alguma coisa. Boa. Vamos lá, vou contar um pouco, né? Vou dar um overview, assim, né? É um assunto que eu gosto bastante. Eu acho que o ponto de partida na nossa conversa aqui, que tá muito, muito legal, muito agradável, inclusive, é o seguinte: a gente tem várias formas de fazer um negócio se desenvolver e crescer. Acho que se a gente se fosse uma aula, né, aqui o que a gente tá falando, primeiro a gente falou bastante sobre, cara, os desafios iniciais, a mentalidade, que são um alicerce, no meu ponto de vista. Sem isso, aí, cara, o edifício, o prédio não para de pé. Então, se você não souber onde você quer ir, não tiver metas claras, e não tiver a mente alinhada com aquilo, e também estiver disposto a pagar o preço, não o preço financeiro, mas necessariamente o preço de energia, de tempo, de trabalho financeiro, às vezes de alocar mais em algum lugar, sem isso, eu acho que o negócio ali já tá fadado a ficar na média, ficar estagnado como a média do mercado é. Então eu parto desse princípio. Agora vamos imaginar que não é o teu caso. Você que está aqui até agora com a gente, está nos vendo. Não, você está super decidido a ter uma empresa de contabilidade que está dentro dos 10% do mercado, que fatura mais de 100, 150, 200 mil reais ali por mês, fatura 5 milhões por ano, por que não? Perfeitamente factível. O mercado de contabilidade é um mercado bilionário. E a gente não tem ideia do tamanho desse mercado, cara. Eu gosto de mencionar, né? Pô, cara, contabilizei, tudo bem, você pode questionar a entrega e a qualidade, eu não tô aqui para falar sobre isso. Sou aqui para falar que a Contabilizei captou mais de 1,2 bilhões de reais desde a sua fundação. B-Hub, que é uma empresa nova agora que estão surgindo no mercado, cara, em 6 meses é um projeto que está visando até ter alguns movimentos de consolidação de mercado. Em 6 meses captou 260 milhões de reais. Ou seja, por que tem empresas que enxergam tanto esse potencial, conseguem mostrar esse potencial para investidores externos que botam um caminhão de grana? Porque é um mercado com muito potencial. É uma obrigação das empresas. Só o contador não entendeu ainda o tamanho do mercado que ele está inserido. Para pensar comigo, Mayara. A OMIE é um grande case, é um RP financeiro. Como que esse grande case se estabeleceu? Através da contabilidade. É o contador como canal. É o contador vendendo e retendo o cliente com o sistema financeiro. Sabe o que vai acontecer com a OMI em breve? É uma empresa que vai virar unicórnio. O que é uma empresa unicórnio? É uma empresa avaliada em mais de $1 bi. Sabe quem é unicórnio? Nubank, Quinto Andar.
Vocês estão falando de grandes empresas, o Nubank é a fintech mais bem avaliada no mundo. Então, assim, quando você para pra olhar pra tudo isso, você fala, cara, olha o mercado que a gente tá. Como você acabou de falar, é obrigatória a contratação do contador por parte das empresas. Quando eu tenho acesso à empresa, o cliente confia pra caramba em mim. Não à toa que outras empresas vêm falando para eu vender serviços para ele, porque eles sabem que a relação de confiança que existe é muito forte. A gente está no mercado brasileiro com mais de 20 milhões de empresas. Ah, Matheus, mas uma boa parte é MEI. Eu sei, tira a parte do meio, você ainda vai ter, sei lá, 5, 6, 7 milhões de empresas que são PMEs, entre PMEs, médias, grande, porte. Que isso é um mercado enorme. E aí, às vezes, você tem 30 clientes na sua carteira e você tá assim, meu Deus, arrancando o cabelo, cara, é mesmo trabalho. Então, a gente tem que... A mentalidade é uma ervilha, né? A gente tem que entender o tamanho da nossa pequenez. Não sei se é essa palavra. Eu tenho 400 empresários de contabilidade que eu atendo, de um mercado de 90 mil. Porra, eu não arranho 1%, cara. Tem muito pra crescer ainda. Então, assim, olha só, cara, que loucura. Tipo assim, 400 clientes e não tem 1% de um mercado que é um nicho de contabilidade. E o que os contadores dizem ainda? Ai, mas a minha cidade é muito pequena. Tá saturado e tal. Então, assim, por que eu tô... Olha só como é importante esse plano de fundo antes da gente falar sobre vendas. Porque senão eu já começo, talvez, enviesado para um lado que vai te limitar em visão, que vai te limitar em ações, em crença e tudo. Então, a partir do momento que eu entendo todo esse tamanho desse mercado e que eu sou nada mais do que um grão de areia num deserto, aí eu entendo que eu tenho muita coisa para fazer, cara. Bom, partindo disso, então a gente tem várias maneiras de fazer uma empresa de contabilidade crescer, como qualquer outra empresa, inclusive. A gente tem indicações, você acabou de falar, que vai existir sempre. A gente tem networking, que tem que acontecer, tem que fazer. A gente tem prospecção ativa, porque não? Tem empresa que faz. Cara, manda a gente atrás de pessoas, ou na rua, ou faz interno. E a gente tem, sei lá, marketing. Uhum. Eu sempre gosto de falar, Mayara, que tem várias formas de fazer uma empresa crescer, e marketing é uma delas. E dentro de marketing ainda tem várias aberturas, né? Várias. Tem o Altair, por exemplo, que ele cresceu no YouTube. Cresceu no YouTube. Tem outras pessoas que eu cresci no Instagram. É isso aí. E tem outras pessoas que estão crescendo agora no TikTok. E tem gente no Google, por exemplo, que é mais trivial, que tem gente que fala, meu Deus, o Google não funciona, vai nessa. Tem uma gente que funciona bem lá. Não, e eu tenho alunas que já estão conseguindo muitos clientes no TikTok. Pois é. Cara, já tem gente, então, tipo assim... é uma sopa de letrinhas e é infinito. Tu tem que escolher um caminho pra te seguir e tu tem que ficar bom naquilo. É isso aí. São infinitas possibilidades. O Altair, inclusive, tem episódio com o Altair aqui no Mooncast, hein? Depois que você terminar aqui, você pode assistir lá. Então, você tem várias. Beleza. Eu vou falar qual é a linha de raciocínio que eu faço na minha empresa, que se aplica perfeitamente nas empresas de contabilidade, inclusive a gente aplica nas que eu atendo. Eu gero demanda. Primeiro pilar. Geração de demanda. Quando você falava para mim o seguinte, um pouco antes da nossa conversa, que você publicava um vídeo de um depoimento de um cliente teu, que depois você começou a fazer anúncios. E aí olha só que interessante, você começou a fazer anúncios. Vamos imaginar que você estava em Novo Hamburgo, por exemplo. E aí tu fazia anúncios para empresas que estavam ali na tua região, você consegue fazer uma segmentação. Aí esse anúncio aparece no Instagram do cara ali, tá na região, tem uma empresa, ou um MEI, ou um PME, simples, não sei. Ele vê um anúncio da Mayara, oi, tudo bem? Olha, você quer reduzir imposto em 2025? Eu tenho um planejamento gratuito para você, dá uma clicada aqui e agenda uma consultoria gratuita com a minha equipe. Atacou na dor, a Mayara já explicou isso para vocês hoje. Só que esse cara falou, não, mas nunca vi essa menina, o que é essa? Pô, será que é jovem? Será que dá para confiar e tal? Ele faz o quê? Clica no perfil dela. Aí no perfil dela ele vê o depoimento que a Mayara já publicou de clientes felizes e tal. Isso vai encorajando esse cara que não te conhece a entrar em contato, porque lembre-se, ele não te conhece. Ele tá namorando. Ele tá namorando. Mas assim, ele entrou em contato. Por isso que eu perguntei pra Mayara, se ela que fazia tudo. Quando ele entrou em contato, ele é o que a gente chama de lead, né? Potencial cliente. Aí a partir daí começa um desafio, que a gente poderia traçar uma linha, né? Do ponto A pro ponto B. Que é assim, dessa oportunidade até ele ser uma venda, muita coisa tem que acontecer. E é aí onde eu acho que os contadores se perdem muito. Então você tem, primeiro pilar, é essa geração de demanda. No seu exemplo, você deu no Instagram. Você acabou de falar que o Altair faz isso no YouTube, que tem alunas suas fazendo no TikTok, eu tenho clientes que fazem no Google, eu tenho clientes que fazem no Instagram. As possibilidades, elas são inúmeras. Mas, eu acho que o que o empresário precisa entender, o empresário contábil, é que ele tem que ter uma oferta clara, diferenciais competitivos claros, como que ele se comunica para quem ele se comunica, e aplicar isso nesses canais e entender o que funciona melhor para ele. Porque não é o canal, não é sobre o canal em si, é sobre qual é a comunicação que eu quero ter, qual é o público, qual é a minha oferta, né? Tem contador que faz conteúdo, mas ele não sabe nem qual o serviço que ele vai vender com aquele conteúdo. Ele tá fazendo um conteúdo solto, aleatório. Falta intencionalidade. Falta intencionalidade. Tá, mas eu tô fazendo esse vídeo pra atrair quem?
Ah, mas será? Ah, eu quero atrair... Eu tenho muitos contadores que trabalham com MEI, né? Porque eu também comecei trabalhando com MEI. Sim. Só que, cara, não é qualquer MEI. Bota na cabeça, tem que ser um MEI que fatura mais de 10 mil. Ele tá no MEI porque ele tá errado, porque é assim que funciona. Mas ele tem que faturar 10 mil pelo menos. Para de falar com aquele MEI que tá abrindo. Aquele MEI que tá abrindo, ele vai levar anos. Ele vai dar dor de cabeça, ele não vai querer consultoria, ele não vai querer nada. Ele não vai querer nada, esquece essa pessoa. Aí tem outros contadores que dizem, o MEI não presta pra nada. Ou você olhou pro MEI errado. Porque o MEI que tá faturando 10 mil, ele tá desenquadrando. Ele tá pagando um serviço de desenquadramento, ele tá pagando uma assessoria mensal e ele é tão valioso quanto um cliente do Simples Nacional. Sim. Então, assim, às vezes tu que também olhou pro cliente errado, não produziu o conteúdo certo, produziu um conteúdo que atraiu um monte de MEI aleatório, aí realmente... Todo o conteúdo que a gente vai produzir, independente da plataforma, ele tem que ter uma intenção. Eu quero atrair desenquadramento de MEI, eu vou gravar um vídeo de desenquadramento de MEI. Isso aí. Quero atrair abertura de empresa, eu vou fazer um post de abertura de empresa. E não dicas de contabilidade, dicas de não sei o quê. E dentro desse vídeo tem que tomar alguns cuidados, né? Por exemplo, o vídeo de desenquadramento de MEI é muito bom, né? A oferta é muito boa. Por quê? O que você vai fazer? Você vai alertar o cara sobre os riscos que ele corre, que às vezes ele nem sabe quando ele é desenquadrado. Tanto de pagamento de multa, todo o custo que ele vai ter em caso de um desenquadramento que vai ser feito automaticamente lá, caso a Receita o desenquadre. E aí o que é legal, que dá pra gente brincar bastante aqui, né? Eu consigo ancorar todos esses custos, vai pagar isso. Cara, eu posso fazer uma reunião grátis com você e te ajudar a resolver toda essa parada. E pá! A mágica acontece. Então, assim, você faz a ancoragem e depois, cara, tu vai ajudar o cara. Quem tá assistindo já pegou aqui uma estratégia pronta pra você já aplicar semana que vem. É só fazer que vai funcionar. Vai gerar cadastro. Vai gerar cadastro, vai gerar lead, vai gerar reunião, vai gerar reunião, exatamente. E aí o desafio vai ser esse. Então, esse cara vai entrar, a gente tem que entender que quando a gente tá na internet, nem todos os leads são prontos para compra. Então, assim, vai entrar muito curioso, vai entrar contador, querendo saber o que é que você tá fazendo. Eu que diga. Vai entrar um monte de gente que não é qualificado. Então, a gente vai aplicar aqui no que a gente chama de taxa de qualificação. Que é o seguinte, cara, entrou 10 meses, desses 10, 2 é do jeito que eu queria. Que é o que a Mayara falou. É esses 2 aqui que a gente tem que se apegar. Pô, vou mandar, sei lá, 2 ou 3, por exemplo. Vou fazer 3 para ficar mais fácil. Então, entraram 3 do jeito que eu queria, de 10 ou de 20. Cara, esses 3 tem que gerar proposta. E aí, você acabou de falar muito bem, né? A minha recomendação sempre vai ser a reunião. Então, assim, cara, entendi o que esse cara quer, já falei com ele previamente, já sei o que ele quer, vou conduzi-lo para uma reunião. Já sei quanto ele fatura. Não, você vai ter que qualificar. Tem uma coisa que tem uma palestra que eu dou que eu explico sobre Bunch, né? Bunch é uma técnica de qualificação usada em site sales. Bunch, basicamente, o que significa, né? Você vai perguntar, você vai ter que dar um jeito. Não é necessariamente perguntar diretamente, mas você vai ter que entender se esse cara tem budget para te contratar. Isso é legal. Como é que você pode entender isso? Às vezes você vai perguntar pro cara assim, quanto você tem de dinheiro na conta aí? Tá duro, tá liso, tá com grana? Não pode, né? Não, fica feio. Mas você pode perguntar o seguinte, cara, sei lá, quantas notas você emite? Se ele for um MEI... Mas, se bem que o contador, ele ainda pode perguntar um pouquinho. Ainda poderia. Mas poderia perguntar quando ele transaciona na conta dele. Poderia perguntar, se ele é uma empresa PME já com funcionários, quantos funcionários ele tem? Se ele tiver 10 funcionários, a gente pode fazer uma conta que pelo menos aí uns 10 mil por cabeça de receita. Normalmente pode acontecer entre 8 e 10. Ele vai faturar entre 80 e 100 mil. Quantas notas ele emite? Quem é o cliente que ele atende? Algumas perguntas indiretas vão te fazer entender se ele tem dinheiro ou não para te pagar. Aí vai depender do seu perfil de cliente para você entender qual é a melhor pergunta. Beleza. O outro ponto, autoridade. Você vai fazer uma reunião. No caso, aqui no exemplo de MEI que a gente está falando, todo cliente vai ser o decisor. Quando eu atendo empresas maiores, nem todo cliente é decisor. Nem toda pessoa que eu converso é decisor. Às vezes quem está me procurando é um analista financeiro. E aí, se eu posso fazer reunião com ele? Posso. Vai ser bom? Não. Então o ideal é sempre tentar falar com o decisor. Então o cara é analista financeiro, olha, eu entendo, tal, vou marcar reunião sim, mas eu gostaria muito que o decisor fosse participar, que o sócio responsável por essa área participasse, porque tem algumas informações que só posso apresentar para ele, por exemplo. Você vai ter que jogar alguma coisa que leve um benefício para o cara participar da reunião. Entendeu? Você precisa fazer reunião com quem é a autoridade, com quem decide. Então esse é o segundo item. O N é de necessidade, levantar o que esse cara está precisando. Esse MEI ele pode estar me procurando porque ele sabe que ele está sendo desenquadrado, ou ele pode me procurar simplesmente porque ele está lá no Contabilizei e quer mudar e quer melhorar o serviço, ou ele está visando aumentar a receita dele e precisa de uma consultoria para fazer isso da melhor maneira. Ou ele só está curioso e nem quer contratar nada. Exato. Eu tenho que entender o que ele está buscando. Para separar o joio do trigo. Então a necessidade dele vai ser importante para eu conseguir ver, vou levar esse cara, não vou levar esse cara. Seria o N. E o T é o time. Essa é uma jogada importante.
Pensa o seguinte, se eu tô negociando com a empresa e o cara falou o seguinte, olha, é o seguinte, eu preciso urgente resolver, deu um BO aqui, eu vou precisar resolver com você, Recebi uma cartinha. Você vai pra essa reunião sabendo que esse cara tá muito propenso a fechar um contrato com você na própria reunião, inclusive. Então você já vai de um jeito. Agora, se ele entra em contato e ele é um cara que, por exemplo, já maior, ele fala, não, eu estou avaliando outras oportunidades de empresa de contabilidade. Estou pensando no ano de 2026 eu mudar. Muda. O teor de uma reunião e da outra, ele é totalmente diferente. Em uma reunião eu já vou muito mais alinhado para uma proposta e para venda, no outro eu vou muito mais para encantamento. Então, isso é o que a gente chama de bunch, né? Dentro de inside sales, vendas internas, né? E isso muda o jogo, cara. Quando você... E parece ser complexo, né? Mas você faz meia dúzia de perguntas, você já sabe. Entendeu? O pior é que tem contador que vai pra reunião sem nem saber quanto que o cliente... Aí você vai na reunião, você vai perguntar, então, mas me diz uma coisa, onde é que você tá mesmo? Porra, cara. Aí tu perde mó tempo, cara. E aí fica a dica, que essa dica é boa. E aí eles dizem, não dá resultado. E essa dica é boa, tá? Depois você tem esse processo estruturado, as perguntinhas que você já sabe. Quando você for contratar um SDR, cara, olha assim, ó. É só fazer isso, copia e cola. Faz isso aqui e me entrega só as respostinhas. Lead tal, ele fatura tanto. Delícia, cara. Você recebe isso aí, vai entrar na reunião, faltando 5 minutos, você tá preparado. Então, você começa aí a adaptar um processo de vendas, né? Então, reunião, depois da reunião, cara, aí é claro que a gente teria que fazer um podcast só pra falar sobre essas técnicas, né? Mas em resumo, né? A gente tem que entender, que, como você falou, a indicação, ela é quase uma tiração de pedido. Porque o cara já te conhece, ele veio muitas vezes magoado, chateado, tá com uma dor muito evidente, muito latente. O cara da internet não, você tem que convencer ele. E o processo de convencimento, ele é necessário para que uma venda aconteça. E ele começa nesse atendimento, que é normalmente um pré-vendas, que a gente chama de SDR. Mas eu sei que você fazia tudo, né? Eu também fazia tudo. Eu era todas. Mas você tem que entender que você precisa convencer esse cara. E cada detalhe daqui... ele vai ser determinante para na frente o cara decidir fechar contigo. E aí, mais uma vez, isso aqui nem todo mundo tá afim de fazer, porque, mais uma vez, nem todo mundo tá afim de pagar esse preço para crescer. Isso aqui demora tempo, exige energia. E às vezes o cara é mais confortável ir lá e fazer a apuração do DAS, que eu já tô acostumado, já sei que é muito mais confortável do que... Operacional é a nossa zona de conforto, eu digo. Ele é. Mas porque, cara, isso aqui eu sou muito boa de fazer. Exato. Eu sou muito boa de fechar um balanço. Tu me botar aqui na minha mesa, em 1 hora eu fecho um balanço extraordinário. É isso aí. Aí eu vou ter que ir me desenvolvendo num negócio que eu não sou tão boa. Não é confortável. Não é confortável. Não é gostosinho. Não. É gostoso quando cai o Pix na conta, mas até chegar lá, tu tem que passar pelo desconforto de fazer uma reunião e convencer o cliente. Eu tinha uma crença muito grande nisso, de convencer, porque eu pensava, não, eu não quero convencer alguém. Não quero, porque eu achava... Parece que você é chato, né? Parece tipo, nossa, que horror convencer alguém. Mas, cara, isso vai ajudar ele ou não vai? Ele só não tá vendo. Cara, eu tenho um papel social no mundo de mostrar pra ele. Isso aí. Cara, eu vou ajudar ele vai ter uma contabilidade melhor, ele vai ter um resultado melhor. Cara, é meu papel fazer isso. Não tô sendo chata, não tô Se você confia no seu produto, vai pra cima. Confiar no produto. Isso é uma coisa que também é uma questão que a gente precisa desenvolver. É isso aí. Então, você confiar no que você tá entregando faz toda a diferença pra te fazer uma reunião. Se a pessoa nem confia no que ela vende... Não tem segurança, não faz reunião, não fecha, porque a gente brinca que a confiança, ela tem cheiro, ela fede. E se tu tá confiante, tu vai pra uma reunião confiante, a chance de tu fechar é muito maior. Sim. Se tu vai inseguro, com medo, já se esquivando, o cliente percebe, né? Então, claro que no começo tu não vai estar 100% confiante. Então, tu vai ter que fazer 10, 20, 30 reuniões pra te começar a ficar bom. E tudo bem, tu tá no processo, né? Só que as pessoas desistem. Na segunda, na terceira ali ficou muito difícil, vou desistir. Então, acho que a gente precisa saber lidar com o estresse de não ser bom no primeiro momento. E aí, e além disso, eu sou o cara das reflexões, né? Eu fico fazendo as reflexões assim, porque, beleza. Então, eu já falei que primeiro você tem várias formas de você conseguir desenvolver linhas de canais de aquisição de clientes. O marketing digital ele vai ser um mais previsível, então ele vai permitir mais controle, mas você tem várias formas. Todas são difíceis de executar, todas. Você tem que escolher qual é a dificuldade que você quer passar. Ao mesmo tempo, não crescer, que é o que você falou, você ficar 2, 3, 5 anos na mesma, também é difícil. Entendeu? Então, assim, o que é difícil, o que não é quando você tem um negócio? E aí a gente acaba não escolhendo qual é a dificuldade que a gente quer passar, a vida escolhe por nós, e muitas vezes você vai passar por dificuldades muito piores do que estruturar um processo comercial, só que você vai passar sem querer.
Você não vai escolher. Não escolher, não decidir também é uma decisão. Também é uma decisão. E a pessoa escolhe não se desenvolver. Escolhe não investe numa mentoria, não investe num evento, né? A gente faz um evento para agora vai ser um evento para 500 contadoras. Então imagina, cara, tu tem a oportunidade de estar num evento, a gente fala de contabilidade, a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de mentalidade. Tu tem a oportunidade, mas tem pessoas que simplesmente dizem não, eu não tô disposta. Não, isso não é pra mim. Não, eu não tô no momento ainda. E a pessoa pode fazer todas essas estratégias, ela pode se desenvolver, ela pode ler livro. Cara, livro é a coisa mais barata que tem pra tu abrir tua mente. A pessoa não lê. Não lê. A pessoa não... Eu lembro que quando eu tava bem no começo, eu li um livro que se chama Pai Rico, Pai Pobre. Já leu? Já. Na verdade, eu não li. Cara, esse livro explodiu minha cabeça. Mas muita gente fala. Esse livro explodiu minha cabeça muito, assim, sabe? E ali que eu entendi. Primeiro, eu vou construir os meus ativos. Primeiro, eu não vou sair gastando antes de ter as coisas. E, assim, foi muito bom eu ter lido ele bem no começo, porque eu já cresci com essa mentalidade. Sim. E, cara, né? Naquela época, minha cabeça, como eu te falei, minha cabeça era uma ervilha. Eu era essa pessoa que não tinha mentalidade, que achava que tudo era difícil, que achava que a contabilidade era desvalorizada. Eu era essa cabecinha de ervilha, mas eu escolhi pagar o preço pra me desenvolver. Eu nem sei quanto que eu já gastei nessa brincadeira. Eu também. Mas, cara, eu tô tendo muito resultado, não é à toa. Se tu olhar as pessoas que têm resultado, olha o que elas já fizeram. Olha se elas estão trancadas em casa com a bunda na cadeira. Sim. Não, elas estão vivendo e expandindo a sua mente, expandindo os seus negócios. Não tem retorno sem investimento. Anúncio tu tem que investir. Sim. As pessoas não querem investir, mas Sim. quer ter o retorno. Cara, uma empresa que fecha 30 clientes no mês, ela tem um investimento e não é pouco. Não é. Então, assim, a pessoa tem que estar disposta a pagar o preço do crescimento. Sim, você tem que ter... E lógico que depois ser competente para analisar o que faz sentido e o que não faz, mas... Tem um paralelo que dá pra gente fazer, um comparativo, que é a mesma dificuldade, né? Todo mundo que tem empresa, tem funcionários, tem desafio na gestão de pessoas. Todas as pessoas que eu conversei aqui falaram sobre o problema são as pessoas, a dificuldade são as pessoas. Você pergunta pra alguém que empreende há 10, 15, 20 anos, cara, o que é mais difícil? As pessoas. Todo mundo fala isso. E tá certo, é mais difícil as pessoas mesmo. E aí a gente tem duas maneiras de enxergar isso. Se você me perguntar pra mim hoje, Matheus, qual que é o seu maior desafio? Eu vou falar pessoas. Porque entendeu? É pessoas, é de todos os graus, de todo o nível de senioridade. É pessoas, meu maior desafio hoje. Não é necessariamente só o negócio, são as pessoas. E eu acho que é uma realidade pra todo mundo. Hoje eu entendo com mais clareza por que todo mundo fala isso, mas pessoas. Só que aí, eu sou um cara que não sou letrado em RH, eu não tenho essa formação. Aprendi as coisas do meu jeito que você aprendeu também. E nem todo mundo é igual, né? Então a gente vai ter dificuldade de lidar com as pessoas. Só que aí, o que eu faço? Eu vou chorar, eu vou falar que, ai, meu Deus, as pessoas, eu não vou vencer no meu negócio com as pessoas. Não, velho, eu vou entender o jogo. Vou entender que eu preciso, então... cara, então eu não sou bom nisso. Então, legal, vou contratar um RH, vou investir nessa parada aqui, vamos fazer por aqui, tal. E vou construir um ambiente bom, mesmo que eu não seja um cara bom pra fazer isso, eu vou criar meios pra que isso aconteça. Porque o que eu não posso é chegar ali depois de 10 anos e falar, nossa, cara, eu só não cresci tanto porque, felizmente, não achei as pessoas certas. Pô, cara... Qual que é o nível de... Como que eu posso levar uma vida assim? De chegar daqui a pouco e culpar... porque eu não achei as pessoas certas. O mercado tá ruim. Não tem pessoas pra trabalhar. Mudou. A minha cidade não tem pessoas pra trabalhar. Exato. Então, assim, todo mundo tem problemas, cara. A gente tem que encarar a verdade nua e crua. Pô, todo mundo tem problemas. A questão é o que você tá fazendo com eles. Então, assim, e não quer dizer que você vai vencer. Não quer dizer que você vai vencer o problema, vai superar, mas se move nele. Que nem eu acabei de falar que o meu problema é pessoas, tem um desafio com pessoas. Eu tenho várias ações lá que eu faço. Vai melhorar, vai resolver? Eu não sei, cara. Só que eu preciso saber o seguinte, eu tenho esse problema. Eu tô trabalhando em cima dele, quais são as ações que eu tenho? Tá, são essas 5 ações aqui. Se não der certo, eu vou mais 5 e mais 5. A tendência é que uma hora melhore e acerte. E que eu tenha um case de como ter gestão de pessoas. Que é o que eu acho que a gente tá construindo. Mas, infelizmente, se eu não fizer nada, eu vou só ver o problema todo dia, dou bom dia pro problema, não faço nada com ele. Tem pessoas que desistem da contratação, né? Eu tenho que contratar um analista. O que tem de gente desanimada aí com pessoas na brincadeira, cara. Eu tenho que contratar um analista, mas eu não tô encontrando. Meu Deus, só vem currículo ruim. Meu Deus, ninguém tem experiência. Não consigo ninguém. Então vamos deixar quieto, vamos deixar assim, vamos fazer nós mesmos. É isso mesmo. Cara... Mas você não resolve, o problema tá lá, né? Aí tu nunca vai crescer. Tu varra a sujeira pra debaixo do tapete.
E aí tu não resolve. Então, se não tem um analista, então qual que é o plano, cara? Não sei, vai contratar então um júnior, promover alguém para pleno, ou vai intensificar o aprendizado de quem tá dentro vai ter que assumir outro tipo de responsabilidade? Alguma coisa tem que ter. Não é possível que é só tipo assim, não deu. Não tenta outra agência, não vai no LinkedIn, não vai fazer outras estratégias pra encontrar as pessoas. Não, é porque eu não achei, porque a agência me disse que não tem ninguém, porque tá difícil, porque eu já falei pros meus conhecidos, já postei no meu Instagram. Mas e aí? Dá pra fazer muito mais coisas ainda. A questão é o seguinte, infelizmente ou felizmente, pra gente que empreende, quando dá certo a responsabilidade e o mérito é de todo mundo. Quando dá errado é seu. Então não dá pra transferir. Não. E é um erro a gente achar que a gente pode transferir a nossa responsabilidade pro outro, porque não vai. E outra, o que eu espero, né? A agência não deu certo. Legal, foi eu contratei a agência, de novo, culpa minha. Eu contratei a agência errada. Eu que não gerenciei, eu que não acompanhei, eu que talvez não fiz o que tinha que ser feito. Todo o erro, o problema que acontece na empresa, a culpa é sua. Cara, isso é uma droga, né? A pessoa fez uma besteira, entregou um imposto errado, o cliente pagou a multa total. Não adianta você falar que foi a culpa dele. No final foi você que botou ele lá dentro. Ou você que tá acompanhando, você que tá gerenciando, a culpa é de quem? É dele mesmo? Não. Cara, então é difícil lidar com isso também. Isso é assim, uma das piores partes do empreendedorismo, né? Tudo é culpa nossa. Se o negócio tá dando certo, é culpa nossa. Sim. Mas se o negócio tá indo errado, tá estagnado, tá na sobrevivência, é culpa nossa. Se tá vendendo, a culpa é nossa. Se não tá vendendo, a culpa é nossa também. Total. Eu falo isso, né? A gente fez um planejamento pra esse ano na Moonflag, um planejamento anual. E dessa vez a gente envolveu toda a empresa. Antes era só liderança, envolveu toda a empresa. Todo mundo apresentou dia 3 de janeiro de 25. Eu apresentei pra todo mundo, elaborei, lá. Cara, de todas as tarefas que tem que ser feitas lá, eu não tenho muita coisa que eu posso fazer ali. É um trabalho em coletivo. Só que se não der certo esse negócio, de quem que é a culpa? É minha. Por mais que todas as tarefas operacionais eu tenha pouca participação em cada uma delas, mas é minha culpa. Porque se eu tô propondo, se eu tô estabelecendo a meta, se eu tenho clareza das pessoas que estão ali, se todo mundo que eu contratei passou pela minha avaliação, se eu não atingir, não dá pra falar que a culpa é deles. A culpa é minha. Porque eu tô propondo algo e não tá batendo. A empresa é minha. Se der certo, sabe o que aconteceu? Todo mundo fez muito bem seu trabalho. Uhum. Se der errado, eu sou o culpado. Mas é a realidade, cara. Então, quando você enxerga desse jeito, fica mais fácil, entendeu? De você entender é a mentalidade que o dono tem que ter. Né? O negócio é meu, a responsabilidade é minha, o sonho é meu, muitas vezes. Cara, de quem é o sonho? Você vai colher mais ali na frente. Quem é que bota o lucro no bolso? Sou eu. Então, cara, é eu. Se não tá dando certo, o que eu tenho que mudar? Se não tá as vendas saindo como eu queria, o que eu não tô vendo? Eu me pergunto sempre isso. Isso é verdade. É uma pergunta que eu tenho. Cara, o que eu não tô vendo aqui? O que tá faltando aqui pro meu negócio? Aonde tá, né? E depois eu tenho uma brincadeira que eu faço até com minhas mentoradas, como pode melhorar? Às vezes o negócio tá ruim, eu pergunto, como pode melhorar isso daqui, meu Deus? Mas se tá bom, me pergunto também, como pode melhorar? Porque tudo que é bom pode melhorar ainda mais. Sim. Então a gente tem essa mentalidade de solução. Como pode melhorar? Não importa como tá hoje, mas sempre pode melhorar. E a gente assumir a nossa responsabilidade nisso, fazer o que tem que ser feito, porque o resultado é a gente que vai ter também, né? Sim, é o caminho. E como é que você faz hoje? Qual que é a estruturação, né, os pilares que você atua hoje com as mentoradas? Cara, mais de 5.000 mentoradas já passaram pela mentorados, né, no geral. Alunas, 5.000 alunas que já passaram pela nossa comunidade. Cara, muita gente. Como é que é a tua rotina com essa turma? O que você acha delas? Muito escritório de contabilidade já foi aberto na comunidade Contador Empreendedor. Escritório do zero, assim. Contadoras que saíram do zero e abriram escritório e estão faturando 50 mil já. Uhum. Então, assim, a gente tem vários pilares, né? Dentro da comunidade, o principal é trabalhar o conteúdo mais técnico e essa mentalidade de aprender a vender. Legal. Porque é a base, o princípio. Uhum. Depois, quando a gente vai para um nível mais avançado, já uma mentoria, a gente vai trabalhar os pilares. Principalmente, é um time qualificado, porque a contadora não consegue sair do operacional porque ela não tem um time qualificado. Ela bota uns bebês pra trabalhar. Eu digo bebê, né? Sim. A pessoa bota um estagiário e quer que o estagiário performe. Reborn. Bota um bebê reborn lá pra trabalhar. Ai, meu time é muito ruim, meu time não dá conta. Óbvio, você botou uma pessoa muito ruim, que não tem qualificação técnica, que não tem maturidade pra isso, vai dar ruim. Então, time qualificado, a gente trabalha a questão das vendas recorrentes, então a gente trabalha com vários funis ali de vendas dentro, né, da questão da recorrência. A gente trabalha muito forte, né, um dos pilares que eu tenho pegado cada vez mais pra mim é a mentalidade. Né? É desbloquear muita crença, e principalmente com mulheres, a gente vê que mulheres são mais inseguras, por N fatores, né, da nossa sociedade, a mulher é mais insegura, ela tem aquele medo, ela não tem permissão às vezes pra saber que ela pode
Ela já pode ter um negócio de sucesso e ao mesmo tempo ser mãe, e ao mesmo tempo ser dona de casa, e ao mesmo tempo fazer as outras coisas, né? Às vezes a gente acha que tem que escolher. Não, se eu vou ter um negócio, depois eu não vou poder ter filho. Não, mas se eu vou ter um filho, então eu não posso ter um negócio. Sabe, são várias coisas assim que estão no nosso inconsciente, então a gente trabalha muito esse pilar de mentalidade. Toda essa parte de se ver como dona da empresa. Sim. Né? Eu sou dona da empresa, eu não sou contadora. Com o passar do tempo, todos os contadores, né? Homem e mulher, precisam mudar essa mentalidade de que eu sou contador. Não, cara, hoje eu sou empresária. Eu tenho uma empresa de contabilidade. É diferente de eu ser contadora. Então, quando te perguntam o que você faz... Você é empresário. Você não é que você tem uma empresa de contabilidade, não é que você é um contador. Você tem uma empresa. Sim. Então, assim, são esses pilares que a gente trabalha, sabe? A parte de vendas, de marketing, de estruturação da empresa, para que realmente ela possa dobrar o faturamento, né? A minha meta, assim, a minha missão de vida é fazer as pessoas enriquecerem com a contabilidade também. Muito legal. Porque era o meu sonho, Sim. sabe? No fundo, o meu sonho era esse, enriquecer com a contabilidade. E foi o que eu fiz, né? Então, hoje a gente tem uma empresa milionária que fatura milhões, a gente faz evento para 500 contadoras. Por quê? Porque esse era meu propósito, sabe? E às vezes a gente até se perde nesse propósito, né? Mas qual que é o meu propósito? Gente, o propósito é ser feliz. Teu propósito é ser feliz. É fazer a tua parte no mundo. E às vezes a gente fica perdida, né? Meu propósito é ajudar as empresas, tal. Beleza. Tu vai descobrir isso no processo. No começo, o teu negócio é ser feliz, é mudar a tua vida, mudar a tua realidade financeira, realizar teus sonhos, ajudar a tua família. Esse é teu propósito. E tem que ser, cara, vai viver a tua vida e fazer as coisas acontecerem. Depois, no meio do caminho, tu vai achar uma missão, né? E aí foi que eu achei essa missão com essas contadoras. Cara, se eu fiquei rica com a contabilidade, mais pessoas podem ficar. Né? E eu posso abrir a mente delas, eu posso mostrar para elas que dá para crescer, sim, dá para estruturar um time, dá para fazer muita coisa. Então, acho que basicamente é isso, sabe? Levar essa valorização. Isso é uma coisa legal que você falou para mim, né? Essa questão da valorização do empreendedorismo contábil, sobretudo feminino na contabilidade. Isso eu achei incrível, conecta bastante com aquilo que eu também... Mas os homens têm também, tá? As mulheres têm um pouco mais. A mulher é um pouco mais forte, assim, por causa da nossa história. Mas os homens também. Tem muito homem cobrando 180 pila às vezes. Meu Deus do céu, eu fico pensando, cara, essa pessoa tá pagando pra trabalhar. Não é possível. Sim. E ela acha que tá tudo certo. Mas ok, né? Todo mundo tem o seu processo de evolução. Sim. E você falou do seu evento, né? O seu evento ele vai acontecer esse ano, tem ingresso ainda disponível. Vou jogar aqui no ao vivo, rola o cupomzinho aí pra galera que tá nos vendo aqui, coloca lá o cupom Mooncast. Vamos ver se a gente consegue uma coisa aqui. Com certeza consegue. A gente vai fazer o segundo evento. Ano passado a gente fez em Florianópolis. Foi 250 contadoras, né, lá em Florianópolis, do Brasil todo, cara. É muito legal, assim, a nossa comunidade ela é espalhada pelo Brasil todo. Sim. E agora esse ano a gente vai vir pra São Paulo pra facilitar pra todo mundo, né? Acaba que passagem é muito mais barato, é o centro de tudo. E aí a gente tá aí com um evento para 500 contadoras e é um evento um pouco diferente, né? Eu digo, não é um evento tradicional. Não espere um evento tradicional. A gente não vai falar só sobre contabilidade, porque, como eu disse, eu não sou só contadora. Né? Hoje a coisa que eu menos sou é contadora. Eu sou empresária, eu sou mentora e no evento a gente traz muito essa parte do desenvolvimento pessoal. Porque é a base. Se a pessoa não acredita em si mesma, se ela não despertou que ela pode faturar 50 mil, se ela não despertou, se ela não acredita nisso, ela não vai fazer. Sim. Eu posso passar a estratégia, eu posso passar a técnica, ela não vai fazer, porque ela não acredita. Então a gente trabalha muito mentalidade, desenvolvimento pessoal, para que ela realmente saia de lá. Também temos a parte estratégica, claro, de conteúdos mais mão na massa, práticos, ação de vendas, estratégias, mas ela tem que ter esses dois, sabe? Esse foi a minha grande sacada do meu negócio de contabilidade e da educação. Sim. Foi entender que eu preciso desenvolver os dois lados, né? Os dois lados das mulheres, o emocional e o racional. E juntos eles formam, né, uma explosão. Então, por isso que a gente tem esses resultados meio exorbitantes, mas é porque a gente para de olhar só para um lado, né? A gente integra as duas coisas. E é isso que a gente vai fazer no evento, então quem for contadora e quiser estar com a gente, tem ingresso disponível sim, vai ficar o cupom aí da Mooncast para vocês poderem participar também, que vai ser... Quando que é, Mayra? 13 e 14 de setembro, aqui em São Paulo, ali no Novotel Center Norte.
Então, super fácil a localização para todo mundo. E é um evento que acontece uma vez por ano, né? Então, a gente também, né, tem contador que já fica, quando vai ser o próximo? Não sei. Muito bom, vou deixar o link aqui na descrição da página do evento. E também esse cupomzinho aí de desconto pra você que vai sair daqui com esse podcast já com o ROI, hein? Já com desconto no ingresso pra participar do evento. Você que é contadora, e eu acho que faz super sentido. É um ambiente que acho que conecta, né? São dores semelhantes, são objetivos semelhantes e a gente se fortalece, né? Bom, seguinte, minha amiga, a gente já conversou aqui 1h20, falamos sobre muita coisa, muita dica prática. Adorei o episódio, acho que é muito melhor do que eu imaginava, assim, acho que a gente conseguiu passar um processo aqui, um frame de Sim, eu espero que a gente tenha deixado esses contadores pelo menos com uma pulga atrás da orelha, sabe? Tipo, cara, será que eu tô fazendo o meu melhor mesmo? Será que eu não poderia dar uma melhorada? Como pode melhorar? É isso aí. E aí, eu queria que você falasse pra turma aí uma frase final, um encerramento, ou algo que você queira deixar de mensagem pra galera, e talvez dentro dessa linha que você falou, que você tem feito muito, dessa provocação, da mentalidade, esse abrir de olhos aí que você tá levando pro mercado. Perfeito. Se fosse assim pra deixar uma mensagem que eu pudesse, sabe, que ela fosse assim pra todos os contadores do Brasil, eu diria pra você não se acomodar, não se conformar com o que te falaram. Não se conformar que as coisas são assim, e a contabilidade é assim, e tudo é assim. Não precisa ser assim. Se você quiser fazer diferença, se você quiser fazer diferente, você pode. É uma escolha de cada um. Eu escolhi fazer diferente. Eu escolhi usar vermelho, lantejola e falar para mulheres. E é totalmente diferente, totalmente disruptivo. E você pode fazer isso no seu negócio. Você pode mudar a forma como você trabalha, os valores que você cobra, a percepção que o cliente tem de você. Basta você querer, você se dedicar para isso e você aceitar correr o risco de ser diferente. Porque muitas vezes a gente quer ser igual, Exatamente. né? Não, todo mundo faz assim, eu vou fazer assim. E você não precisa fazer igual a todo mundo. Você pode ser fora da caixa, você pode colocar as suas ideias mais malucas pra fora, que vai ter pessoas que vão adorar. Tem pessoas que estão esperando, inclusive, você fazer algo diferente. Então, essa é a mensagem que eu deixaria para todos os contadores do Brasil. Muito legal, é isso aí. Uma vez, quando eu tava abrindo uma agência de marketing para contabilidade, alguém falou, você é louco, isso aí é muito diferente. Não vai ter como, cara. E é isso, estamos aí com 400 clientes, então eu me identifico muito com o que você falou. Quero convidar você que assistiu a gente até aqui a escrever aí no comentário, para eu saber quem foi que chegou até o final. Você vai escrever assim, ó, fazer diferente. Escreve aí no comentário que a gente vai saber um código nosso aqui para saber quem ficou o episódio inteiro. Te agradeço muito pela audiência, agradeço muito pelo tempo dedicado. Hoje o tempo é o ativo mais valioso, né, que uma pessoa tem. E você estar aqui com a gente nessa conversa, para mim é um prazer muito grande. Mayara, muito obrigado por ter vindo até aqui, muito obrigado pelo esforço, pelo ajuste de agenda pra gente ter essa conversa, foi incrível. Eu que agradeço. Espero que a gente possa se reunir aqui novamente para ter mais conversas como essa. Show de bola, agradeço muito, foi um prazer, eu adoro falar, né? Eu fico horas aqui falando, mas é porque realmente, sabe, eu acho que a gente tem coisa pra contribuir, todo mundo tem coisa pra contribuir na vida dos outros, então a gente precisa falar, precisa contribuir, precisa levar a nossa missão, e quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar, melhor. E é isso. Gente, muito obrigado por mais um episódio. Deixa o teu like, se inscreve, compartilha com teus sócios isso daqui, porque muita coisa daqui pode ser implementada na sua empresa contábil. A gente se vê aí no próximo episódio. Mayara, muito obrigado. Muito obrigada.